Bella Ramsey, Ney Nerd e a Liga Nerdola. A Liga Nerdola e Ney Nerd vem para mais um confronto. O Ney Nerd foi defender a atriz da série Last of Us e deu uma criticada na Liga Nerdola. E a Liga Nerdola está em fúria. Eu ia assistir o vídeo do Ney Nerd e a resposta do Vaguinho depois, né? Mas o vídeo do Vaguinho é uma resposta do Ney Nerd mostrando o vídeo do Ney Nerd já, né? Então, a gente já assiste tudo junto, né? Pra não ficar repetitivo, a gente vai lançar aquele famoso movimento moderno que é o pós-react, né? Que é um novo movimento cultural, que é o famoso react do react, aonde Vaguinho defendeu a Liga Nerdola contra o Ney Nerd. Tá? E dessa vez, olha, inédito, tá? Inédito. Eu assisti a série. Olha, salve de palmas. É sempre sobre algo que eu não tenho ideia do que eles estão falando, as brigas, né? É sempre sobre uma briga de nerd que eu não tenho ideia do que eles estão falando. Só que dessa vez eu assisti. Só que eu não joguei o jogo. E eu acho que a treta é justamente essa, né? Não é tão parecida com o jogo. Então, tipo, eu não sei. Só que eu já vou dar minha opinião. Eu nem sei como é o jogo, mas eu acho a Ellie da série muito xoxa e chata. Eu acho ela chata. Não tô nem aí se ela é feia ou não. Eu sei que a galera reclama que ela é feia, né? Tô nem aí, mas ela é meio chatinha, né? Ela é meio chatinha. Olha, se eu dissesse pra vocês que isso aqui tá ficando chato, seria um eufemismo. Esse é um vídeo que eu realmente não queria estar fazendo. Ih, tá em clima de velório pra caralho, hein, Vaguinho? Essa é uma treta que eu queria que não existisse, mas eu não posso fingir que eu não tô no meio desse fogo cruzado de alguma forma. Eu tô bem triste, eu tô bem chateado. Eu queria que existisse uma forma fácil, uma forma melhor de resolver as diferenças dentro da bolha nerdola. Ih, ele tá todo assim, né? Ai, minha gente. Eu estou titito. Ai, meu papai Nened. O Nened, ele falou mal de mim de novo. Aí eu tô titito. Se é que ainda dá pra chamar de bolha nerdola, da bolha nerd em geral. Sabe por que ele tá falando bolha, né? Porque ele tá assistindo eu na bolha lá, ele tá com essa palavra na cabeça agora. O Vaguinho é meu maior fã. Mas parece que não vai rolar, então, sei lá, eu simplesmente preciso me posicionar aqui. Tá rolando mais uma treta entre... Ele quer mamar o Ei Nerd, isso sim. Amigo, com todo respeito, o Ei Nerd tá mó gostoso, né? O idoso mais gostoso de todos os tempos, cara. Vocês viram? Vocês por um acaso viram a foto do Ei Nerd? Vocês por um acaso viram a foto do Ei Nerd? Olha isso. Olha isso. Olha isso. O velho tá mó gostoso, filho. Esse Whey Nerd faz efeito mesmo, viu? Que o velho tá no trinca, tá? Peter Jordan e Liga Nerdola. Nesse caso, eu acho que é ainda pior do que nas tretas anteriores, porque eu concordo e discordo em partes com os dois lados. O que deveria ser estranho, né? Porque, pô, eu sou da Liga Nerdola, então... eu tenho... Vaguinho contra a Liga. Olha aí, agora ficou interessante. Em concordar com tudo. Não é como se a gente já não tivesse dito que cada um responde pelo seu CPF dentro da liga. Então vamos ver o que o Peter falou nesse vídeo aqui. Bella Ramsey desativa as redes sociais. Minha opinião sobre a polêmica. Eu ainda não assisti esse vídeo, tá? Eu só sei que ele é sobre essa polêmica e essa treta. Vaguinho, pela primeira vez, né? É assim que faz react. Eu já te ensinei. O react você faz vendo pela primeira vez. Você não, eu não assisti esse vídeo. É o mínimo. O mínimo pra você fazer react é isso. Não ter assistido pela primeira vez. Que tá rolando, que começou lá no Twitter por causa de um tweet que o Peter fez, aí o Giga respondeu, sei lá, um monte de nerdolas falaram sobre isso. E aí o Peter lançou esse vídeo explicando melhor o que ele achou. Obviamente, a repercussão em cima dessa treta aumentou exponencialmente. No momento que eu estou gravando o vídeo, isso aqui já tá com 536 mil views. Foi postado há um dia. Então o negócio vai longe, né? E seja pra concordar ou pra discordar, como um grupo do qual eu faço parte já tá envolvido no meio dessa história, se eu não falo nada, é quase como se eu já tivesse assumindo uma posição, né? Então...
Eu tô achando que a Liga Nerdola tá rachando, tá? Ouve o que eu tô falando. A Liga Nerdola tá rachando. Vou fazer esse react justamente pra responder pelo meu CPF. Tá Pra bom. que vocês saibam Ó lá, vou responder por mim. Que eles bosta que se foda. quais são exatamente os meus pontos, os meus argumentos sobre essa história. Vamos lá. Bom, galera, esse aqui é um daqueles vídeos que eu quero só bater um papo com vocês, ok? De nerd pra nerd. Mas mais do que isso, de ser humano De mulher pra mulher. Marisa. pra ser humano. Esse não é um vídeo Nerd pra nerd. Nerdola pra nerdola, não mais. de cultura pop como vocês estão acostumados. Ah, pronto. Não pode falar nerd mais. Tem que ser nerdola. Caralho, cara. Não pode mais. Não proibir usar o termo nerd. Tem que ser o termo de vocês. Ok? Mas é sobre os rumos que a cultura pop vem tomando. Eu não me lembro de outra vez que uma atriz tenha sido tão humilhada nas redes sociais por causa da própria aparência como a Bella Ramsey de The Last of Us vem sendo humilhada. Chegou o ponto, galera, que a atriz ela desativou as próprias redes sociais. Ela desativou. Ela acabou de falar sobre isso numa entrevista. Ela tem quantos anos, a menina? Ela tem cara de criança, cara. Então acho que é importante eu trazer pra vocês Olha, existem incontáveis casos, eu acho, né? De atrizes, artistas, atores, celebridades que são muito humilhados pela aparência, até mais, e construíram carreira em cima disso praticamente. Não, com todo respeito, Wagner, mas aí também não é um bagulho pra se orgulhar, né? Ó, várias pessoas sofrem bullying todo dia porque é feio, né? Foda-se essa mina, né? Também vai ficar focando nela. Pô, já xingamos várias. Já teve várias que nós enchemos o saco. O próprio Marquito é um exemplo disso, né? Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, Wagner, com todo respeito. O próprio Marquito, que é o jeito que vocês chamaram a menina, cara. Qual é, cara? Vocês não estão falando a internet, né? Não sei o que você fez. Pô, mas vai tomar no cu, que exemplo é esse, cara? Que argumento absurdo, cara. O próprio Marquito. que é isso, cara? O Marquito fez uma postagem nas redes sociais da Bella Ramsey, né? Eles um do lado do outro. O Marquito, ele é conhecido, ele é famoso basicamente por ser um cara muito feio. E passou a carreira dele inteira sendo chamado de feio. Resgataram até alguns tweets do Peter em que ele fala da aparência de algumas atrizes também. E tem o caso da atriz da Luz Estrela, né? Ela fez uns procedimentos faciais, ficou... Não, ela não ficou assim. Ela não ficou assim. Os cara, esse Serafim, ele é desonesto. Ele só posta coisa desonesta. Eu acho que é a única conta que eu tenho no Twitter que eu coloquei que eu não quero ver nunca mais. Ele é muito desonesto, cara. Ela nunca foi assim, essa menina, cara. Estranhíssima, e o pessoal, nossa, zoou pra caramba a aparência dela quando ela, né, apareceu assim, quase que desfigurada. Claro que essa imagem aqui tá editada. Mas o ponto aqui é que a atriz que fez a Luz Estrela também bloqueou as redes sociais dela, bloqueou o perfil dela, de tanto que estavam zoando, aloprando a aparência, né, o rosto bizarro dela, que ficou depois dos procedimentos. O próprio Peter também participou dessa zoeira. Aqui tem a matéria, ó. Atriz de The Boys, Erin Moriarty, deixou o Instagram após assédio virtual. A atriz contou que deixou o Instagram em janeiro, após ser alvo de comentários por sua aparência. E o detalhe é que ela desativou em janeiro e o Peter deu aquela sacaneada na aparência dela depois dela ter desativado o Instagram por estar sofrendo assédio por causa da aparência. Resgataram esse tweet também, que o Peter falou: você tem uma chance, um estudo comprova que quanto mais bonito você for, mais dinheiro você terá. Quais as chances? Aí o Ronaldinho Gaúcho riu desse estudo. E aí o Peter respondeu: esqueci de dizer que o estudo dizia também que a não ser que você seja feio, tipo muito feio mesmo, e jogue futebol na Europa. E eu... Aí, ó. Falou que o Ronaldinho Gaúcho é feio. Ah, então tá liberado. Falou que o Ronaldinho Gaúcho é feio. Olha aí. Olha aí. Eu acho que esse também é pertinente pegar, porque, cara, o Ronaldinho Gaúcho é outro que passou a vida inteira sendo aloprado, esculhambado, o tanto de caricatura bizarríssima. Porque o Vaguinho usa anel em todos os dedos da mão, menos no dedo do meio, ele separou pra colocar o dedo do meio no cozinho do Ney Nerd, de forma mais fofa, porque ele gosta dele no fundo. Assim, fazem os memes da Bella Ramsey parecerem fofinhos. Se você vê os desenhos bizarros que já fizeram do Ronaldinho Gaúcho, inclusive na época da polêmica da IA do Estúdio Ghibli, o Ronaldinho postou um desenho dele, né? E obviamente os militantes do Twitter começaram a falar: que absurdo! Você não está respeitando o trabalho dos artistas. Ah, gente, não teve isso. Teve isso? Teve isso? Não teve isso. Por que a galera tá tão... Porra, o Ronaldinho Gaúcho, ele... Pô, um dia ele tava preso na Argentina, na outra semana ele tava tocando tambor na África. Tá ligado? Porra, quem que vai levar a vida do Ronaldinho Gaúcho de alguma forma séria? Você está usando inteligência artificial. E aí, isso aqui pegou muito engajamento também, ó. 1000 RTs. O cara postou isso aqui. Poxa, por que o Ronaldinho não pega o desenho de um artista em vez de uma IA? Ele odeia os artistas. E aí, o artista representando o Ronaldinho Gaúcho, né?
Mas quem tem a ver com o Peter nem nerd? Quem tá rindo disso aí é você. Você acabou de rir. Eu tô vendo na tua cara que você tá rindo. Não tem nada a ver com o Peter nem nerd, cara. Olha isso aqui, cara. Não tem um meme da Bella Ramsey mais escroto que esse negócio aqui. Não tem. E esse nem é o mais escroto do Ronaldinho. Então, assim, não foram algumas semanas sendo zoado pela aparência. O Ronaldinho Gaúcho é zoado pela aparência desde que as pessoas descobriram que ele existia até... Cara, mas que argumento é esse, Vaguinho? Pô, que volta do caralho é essa? hoje. Então, nos últimos dias, o foco em cima da Bella Ramsey foi exagerado, teve gente que passou do ponto. Estão falando mais da aparência dela do que esses outros episódios recentes? Olha, talvez, porque tá rolando a segunda temporada de The Last of Us, toda semana tem episódio, né? A cada episódio chama atenção, né? A má escalação dela e mais pessoas vão lá e zoam. Cara, pior que eu assisto The Last of Us e de repente eu tô assistindo assim, né? Aí aparece... Esse negócio tá me fazendo mal, esse negócio de Liga Nerdola, né? Porque eu tô assistindo a série ali de uma paz, aí aparece um bagulho na parede assim, Pride e um arco-íris. Aí eu falo assim, ah lá, o Vaguinho tá triste. Eu penso, né? O Vaguinho tá triste agora. Aí, de repente, fala assim, a mina tá grávida, aí fala assim, você vai ser o pai, fala pra outra mina. Aí eu já penso assim, ah lá, essa hora o Geek São Paulo quebrou a caneca dele na parede. Ele tava tomando uma Coca-Cola, quebrou o refri na parede. Por causa da aparência também. Mas não é exatamente uma novidade, né? A Thaís Carla tinha virado sinônimo de piada de gordo e começou a processar todo mundo por causa disso. Antes dela já foi o Péricles. Isso é bullying? É normal isso acontecer com figuras públicas? O caso da Bella Ramsey tem alguma peculiaridade muito excepcional que esses outros casos não tinham? Ela bloqueou o Instagram, mas a atriz da Luz Estrela também. Não, fizeram montagens super zoadas com ela. Mas o Ronaldinho Gaúcho, não sei. Até então, eu não vejo por que esse caso é tão excepcional em relação aos outros. É porque ela é mais nova, cara. Eu acho que o foco é esse. Ela é mais nova, ela não tá tão acostumada, mano. Acho que o foco é esse, tá ligado? Tipo assim, o Ronaldinho Gaúcho já não liga mais pra nada, tá ligado? Tipo assim, na época que ele era jovem e poderia ligar, não tinha internet. Ele foi vivenciar isso aí depois que ele já era, porra, bilionário, nem aí pra nada, foda-se, fudido lá. Tava nem aí pra porra. Essa menina é jovem, pô. Talvez teve um volume maior, porque a revolta com a escalação dela foi maior e se refletiu nisso. Mas talvez o Peter vai explicar. E tem o fato de que, tipo assim, todos os casos são escrotos. Não é porque teve um caso que pode ter outro, tá ligado? Tipo assim, beleza, teve mais visibilidade esse? Sim, porque é a série do momento, tá ligado? Mas, tipo assim, não é porque teve outro, Ronaldinho Gaúcho tá vivo, então foda-se, tá ligado? Não é assim que funcionam as coisas, cara. É isso no decorrer do vídeo, né? Vamos ver. Isso, o que ela falou e a minha opinião sobre esse movimento que tá acontecendo com a Bella Ramsey na internet no mundo todo. Não é só BR não, ok? É o mundo todo. Vai ser um vídeo que eu vou falar um pouquinho mais das minhas crenças. Eu tenho opiniões bem firmes sobre esse assunto. Então vai ser um vídeo mais polêmico, por mais que eu esteja falando de algo que eu acredito que deveria ser óbvio pra qualquer homem de respeito, qualquer pai de família. Resumindo, é um Olha aí. Eu sou pai de família, vamos ver. vídeo mensagem, né? É um posicionamento O Vaguinho não é pai de família, né? Porque ele fica vendo o Homem-Aranha e não sai de casa pra transar. que eu quero ter e eu acho importante ter nesse momento. Então, antes de tirar qualquer conteúdo precipitado, assiste o vídeo inteiro, ok? Bom, eu acho que todo mundo tem computador e celular em casa, então todo mundo tá vendo como é que as redes sociais foram tomadas com memes e ataques à aparência da Bella Ramsey, comparando a atriz com Marquito, né? Qual é, cara? Os caras filha da puta. E o desgraçado, de propósito, no começo do vídeo, deu o exemplo do Marquito, cara. Olha como esses caras são sádicos, mano. Comparando com Saitama, dizendo que ela tem cara de retardada, cara de pé com síndrome de Down. E esses que eu tô falando, cara, ainda são Que era aquilo, cara? só os mais leves. Óbvio que tem os mais pesados que não dão nem pra botar aqui no YouTube, onde quer que esse vídeo esteja aparecendo. E você pode até pensar, Pedro, o que tem de mais nisso? É só uma zoeira. Então, na minha visão, zoeira é o que você faz com seus amigos, com pessoas próximas de você. Ou quando você faz uma piada que não reflete a realidade. E não tem intenção de atacar a pessoa de fato. Entende? Vocês estão sempre... Tá ligado? Mas, tipo assim, com todo respeito, ela só é feia, não é? E, tipo assim, a questão, mudar a história, aí não é meio que culpa dela, né? Ela só não é uma pessoa muito bonita. Mas, pô, tudo bem também, né? Precisava ser. Tem necessidade de ser. A personagem é famosa por beleza? Né? Tipo, a Ellie é famosa por beleza? Ou não, né? Não. Não entendo. Uma zoeira é uma brincadeira que não reflete a realidade. Então você tá falando que isso não é zoeira porque reflete a realidade. Porque ela é tudo isso que o pessoal tá falando mesmo. É claro que isso é uma extrapolação.
eu não vou ser pego pela síndrome da pior interpretação possível, por mais que aqui ele deixe claro que ele também acha que ela é feia. Eu acho que é difícil de negar esse fato, mas eu ainda assim acho que essa é uma definição que não... Ô, Wagner, meu problema não é você achar uma pessoa feia, é você ficar falando, ei, feia, e aí, feia, qual é feia? E aí, feiona? Feia fudida, tá ligado? Você achar uma pessoa feia, tudo bem, você olha e fala assim, feia. Quantas vezes a gente tá andando na rua, vê uma pessoa feia? É uma pessoa feia, foda-se, tá ligado? Você não vai ficar, e aí, feia, feia fudida, gritando no meio da rua, né? Não é assim que funciona a vida, né? Não faz o menor sentido sobre zoeira. Tipo, é uma forma problemática de você definir zoeira, na verdade. Especialmente porque eu sei que ele vai distinguir zoeira de bullying. Então, teoricamente, se não se classifica nessa definição de zoeira, então é bullying. Isso é problemático, eu acho, né? Porque a gente vai para aquele ponto da liberdade de expressão sendo minada. E... Pronto. Não pode mais a liberdade de expressão de fazer bullying com os outros. Proibido. E eu sei que o discurso politicamente correto seria dizer o quê, mano? Você quer liberdade de expressão, você quer defender o direito da liberdade de expressão de chamar a menina ali de feia. Não é isso especificamente, mas as piadas que o Léo Lins faz no show dele, elas não... Ele só defende coisa merda, cara. Ele só defende coisa merda. Não são apenas zoeira, então, porque... elas refletem a realidade em muitos casos. Por exemplo, quando ele chama a Thaís Carla de gorda. A Thaís Carla é gorda. Ela fez bariátrica agora, tá? Mais 4 bariátricas ela chega. Tô brincando. É imensamente gorda. Se você faz uma piada com isso, não é apenas zoeira, porque é verdade. É isso que o Peter tá falando aqui. Ele coloca outras condições, né? Se for com seus amigos, então é zoeira. Ok, o Léo Lins não é amigo da Thaís Carla. Então, o que ele tá fazendo ali não é zoeira. Eu não sei se o Peter... Ô, Wagner, mas tipo assim, ninguém aqui também tá falando que o Léo Lins tá certo, tá ligado? Você defende, tá defendendo como algo que o universo acha certo porque você gosta, tá ligado? Diria que é diferente porque ele é um humorista. Mas ainda assim, é um discurso perigoso, né? Porque esse discurso aí, pra ir parar numa regulação da liberdade de expressão, qual é o limite do humor... Tem piada que é piada, mas aquela piada que ofende não é só piada, é bullying, e se é bullying então é crime, e internet não é terra sem lei, sabe? A gente já viu esse discurso indo para essa direção. A gente já viu ministros do STF defendendo argumentos parecidos com esse, querendo regulamentar as redes sociais. Então, essa é a parte que eu acho perigosa. Não é falar, tipo, pô, você deveria respeitar as pessoas, sabe? Tipo, o pessoal tá passando do ponto, tá perdendo a mão. Ok, mas existem formas e formas de você defender esse ponto. Essa forma eu acho perigosa. É nesse ponto que até aqui eu discordo do Peter. Pronto. Ah, o cara transforma, tipo assim, estão humilhando uma garota só porque ela é feia. O Xandão vai tirar minha liberdade de expressão. Tá ligado? Pô, esse cara é totalmente tantã, cara. Não necessariamente dele se preocupar com a menina e falar, pô, mano, vocês estão pesando demais em cima dela. Mas a construção do argumento é problemática. Porque esse aqui é um argumento que poderia ser perfeitamente construído por um woke que tá querendo problematizar o que a gente pode ou não falar. Só é piada se você tem intimidade com a pessoa. Vocês ouviram, né? Vocês acharam que eu ia deixar passar, né? Eu senti a cabeça de vocês. Ele soltou um woke totalmente do nada. E se a brincadeira não reflete a realidade. Pô, então tem muita coisa que foge dessa definição. Inclusive aquilo que o Peter fez ali no Twitter. Essa imagem... realmente tá parecida com essa imagem, e o Peter, eu acho que não tem intimidade com a atriz pra fazer a brincadeira com ela. E tanto é parecido que muita gente nos comentários dessa publicação aqui foi falar, pô, pior que parece mesmo. Aqui, ó, o comentário com mais destaque. Óbvio que depois um monte de gente começou a falar, ué, mas e a Bella Ramsey, né? Questionando a hipocrisia. Eu já vi o Peter respondendo isso aqui no Twitter, tá? Ele falou que é diferente porque ele não foi no perfil dela atacar. Eu acho que foi esse argumento. Putz, eu não quero ser leviano e distorcer a argumentação. Mas, de qualquer forma, talvez ele vai falar isso no decorrer do vídeo e aí a gente coloca mais dentro de contexto. Ponto é, pegando a definição que ele apresentou até aqui, isso que o Peter tá fazendo não é uma zoeira. Muito menos esse comentário sobre o Ronaldinho Gaúcho. Caralho, cara. Caralho, ele decidiu focar no Ronaldinho Gaúcho lá atrás, foda-se. Porque né? o Ronaldinho Gaúcho é feio. Então isso aqui representa a realidade também. E eu acho que o Peter não é brother do Ronaldinho Gaúcho. Porque se ele for e não me apresentou até hoje, eu vou ficar bolado também. Então, eu acho que essa definição de zoeira do Peter foi extremamente equivocada, pra dizer o mínimo. Vai ser pior se ele disser que caso não seja zoeira, então é bullying diretamente. Mas não sei se ele vai pra esse lado agora.
Eu sei que ele vai falar que é bullying o que estão fazendo com ela. Mas não sei se é nesse momento. Me zoando de velho, cara. Vocês estão sempre me zoando, falando que eu tenho Alzheimer e tudo. Cara, eu vejo isso como zoeira, entende? O que tá acontecendo agora com a Bella Ramsey se enquadra muito mais com a definição oficial de bullying. Que é, abre aspas, um comportamento agressivo e repetitivo que ocorre intencionalmente entre indivíduos. Geralmente com o objetivo de intimidar, humilhar ou machucar uma pessoa. Foi meio que isso, né? Ele já traçou diretamente o paralelo. Zoeira é o que ele descreveu. Se foge dessa descrição, então já... É que, tipo assim, tem que ver como a pessoa se sente, tá ligado? Tipo assim, o Peter, todo mundo zoou ele de velho mesmo, beleza. Ele leva ok, tá ligado? Se for um bagulho que machuca, mano, tá ligado? Tipo assim, se a pessoa já falou, pô, machuca, não curto, tá ligado? E as outras pessoas insistem, aí é bullying, mano. Tá ligado? Tipo assim, se a pessoa levasse numa boa... Igual, eu falar, sempre tem a argumentação do cara. Ah, se levar numa boa, a galera para. Mas, tipo assim, depende, tá ligado? Pode acontecer, pode acontecer. Eu também acho que às vezes vão parar se ela levasse numa boa. Mas você não sabe o que a pessoa passou, tá ligado? Tipo assim, às vezes a pessoa simplesmente sofreu uma vida inteira por causa de alguma coisa do tipo, tá ligado? E agora, tipo assim, uma grande massa da internet tá falando a mesma coisa, tá ligado? E aí, tipo assim, isso vai mexer com a pessoa, mano, e pronto, tá ligado? Tá caindo no bullying, que aí tem essa descrição aqui, que eu acho que tá uma descrição bastante abrangente. O que o Léo Lins faz com a Thaís Carla, então, é bullying. Na verdade, o show inteiro do Léo Lins é de fato bullying. Sempre que ele fala de uma figura específica, ele tá praticando bullying, porque ele já fez várias piadas com a Thaís Carla, então é um comportamento agressivo e repetitivo, né? Porque eu estou entendendo que essa zoeira... Ô Wagner, tipo assim, eu vou falar um bagulho. Eu acho que sim. Que o Léo Lins, ele tem um comportamento agressivo no texto dele, tá ligado? Porque essa parada, eu já debati isso em outros bagulhos sobre stand-up e tudo mais. É tipo assim, eu não acho que a pessoa não pode ter o direito de fazer uma piada sobre alguma coisa, tá ligado? Só que... Qual que é o ponto? O do Léo Lins, no caso, eu acho que ele já perdeu a linha, porque o foco do Léo Lins já deixou de ser trazer algo cômico e virou quero incomodar, tá ligado? Eu sinto um prazer em incomodar a outra pessoa. E aí eu acho que perde a linha, tá ligado? É foda, porque isso aí é uma análise de caso a caso. Não tem como você definir como algo, tipo assim, todo mundo que faz uma piada sobre alguém é o mesmo caso. Não, porque às vezes você vê uma construção da piada, pô, pega um caso, não é tipo assim, estou atacando essa pessoa sem parar. Pega um caso, pô, às vezes tipo assim, beleza, tem a Thaís Carla, vamos supor, a Thaís Carla fez alguma coisa e a pessoa fazer uma piada sobre esse fato, não sobre, que ela é imensa, não sei o que, tá ligado? O que aconteceu, eu sinto com a galera de stand-up, é que antigamente eles tentavam criar uma história, uma narrativa ali, uma parada e criar um texto, tá ligado? Hoje, não estou generalizando, mas não é generalizado. Uma grande maioria, como é o caso do Léo Lins, às vezes virou só ofensa pela ofensa, porque eles se divertem mais com o pós da galera puta do que se preocupar em si com a punch ou com a comédia, tá ligado? Vai estar dentro desse agressivo. Agressão verbal. Um tipo de agressão verbal porque você está insultando uma característica da pessoa. Isso ocorre intencionalmente entre indivíduos, sim. Ele tem a intenção de fazer essas piadas e essas zoeiras. Geralmente com o objetivo de intimidar, humilhar ou machucar uma pessoa. Aí é extremamente subjetivo. Qualquer pessoa iria negar que está fazendo com esse propósito. Não compartilhei um meme da Bella Ramsey porque eu queria intimidar, humilhar ou machucar essa pessoa. Quem define? A Thaís Carla se sentiu tão incomodada com as piadas e com as brincadeiras que ela saiu processando todo mundo. Então, se depender da perspectiva dela, ela se sentiu machucada, dá pra dizer, talvez. Da perspectiva do Léo Lins, é impossível dizer. Porque como ele é um comediante, o objetivo dele é só fazer rir. Mas não é... Cara, mas foda-se o Léo Lins, Wagner. Foda-se o Léo Lins, fala da porra da Bella Ramsey. Geralmente esse é o objetivo dos memes e das piadas que o pessoal compartilha na internet? É só pra fazer graça, pra fazer todo mundo dar risada? Também tenho minhas dúvidas, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, uma boa parte do shitpost começou só sendo algo nonsense, idiota, tá ligado? E de repente, dentro de vários conteúdos engraçados, até legais e tal, foi surgindo um pessoal que falou assim, e se eu usar disso aqui
pra começar a ser escroto, tá ligado? Ah, é tudo nonsense, é tudo bobinha, é tudo... Ah, o humor do absurdo. E se eu começar a jogar uns preconceitos, umas coisas que eu tenho aqui no meio e ver aonde vai, tá ligado? E aí surge uma linha que acaba estragando o movimento até, tá ligado? Movimento, não é um movimento nenhum, né? Mas acaba estragando aquela prática que às vezes não era o objetivo de todo mundo dali, tá ligado? Eu, sinceramente, acho especialmente complicado você falar de bullying com pessoas públicas, porque a natureza do trabalho de uma pessoa pública é se expor para milhares, milhões de pessoas. Então, se essa pessoa pública faz uma merda, ou se essa pessoa pública aparece com o rosto zoado, ou com uma roupa zoada, ou se essa pessoa pública é feia, é gorda, enfim, sei lá, tem alguma característica que não é socialmente vista como muito bela, é quase que inevitável que um número massivo de pessoas vão zombar ou evidenciar ou criticar essa característica. Então, apenas por existir e ser uma pessoa pública... Cara, mas vou dizer um negócio, Wagner. Eu vou ter que discordar de você, porque infelizmente, né? Quer dizer, felizmente, na verdade, né? Felizmente, isso só acontece na bolha nerd, tá ligado? Só acontece na bolha nerd. Que a galera tá, tipo assim, ficando puto com... Ah, o personagem é feio. Ah, não sei o quê. Tipo assim, a gente tem bilhões de séries normes aí, né? Tipo assim, séries... Pô, que um pai, uma mãe assiste aí, pô, uma família assiste, numa paz, que tem diversos atores feios, atrizes feias, mas ninguém se importa, tá ligado? Porque, tipo assim, soma, né? Faz diferença, sabe? Tipo assim, não, tô vendo a história aqui, tá ligado? Tô vendo a história, a pessoa é feia e tudo mais, e ok. Esse debate, toda essa coisa, só tem dentro dessa bolha nerd, de pô, ter um problema gigantesco com a pessoa ser feia ou não ser feia. Na comunidade de otaku também rola. Então, tipo assim, vou dar uma ampliada, sei lá, na bolha nerd, geek. Pô, num geral, né? Tô generalizando às vezes, mas, tipo assim, do pessoal de um anime, de um filme de herói, de uma parada toda, de um jogo, de uma série de jogo, né? Desse lado do entretenimento. Pô, vocês sabem diferenciar tudo isso de, sei lá, um filme do Adam Sandler, tá ligado? O Adam Sandler é feio. E todo mundo, no máximo, fala se gosta ou não gosta da comédia idiota dele. Ninguém fica assim, pô, mas ele é feio, tá ligado? Ele é feio, pronto. Feia, você já vai conseguir coletar centenas, milhares de comentários falando que aquela pessoa é feia, o que significa que, teoricamente, todo mundo que fala que uma pessoa pública é feia, como vai estar participando de um movimento coletivo de insultos àquela pessoa, vai estar praticando bullying. Isso é quase que uma blindagem total a figuras públicas, né? Você não pode falar que uma figura pública é feia, porque você vai estar em cima dessa linha extremamente tênue, né? Que define, será que isso é só uma crítica? Será que isso é só uma opinião? Será que isso é um ataque com o objetivo de humilhar e intimidar? Inclusive... Clique é uma obra de arte. Cara, eu gosto da Dan Sandler. Eu sou um defensor da Dan Sandler. Porque eu gosto de como ele é incapaz de fazer qualquer coisa e mesmo assim ele faz e fica legal, tá ligado? Fica legal a percepção de que ele nem queria fazer aquilo, que ele tá com uma cara de um foda-se só. Eu enxergo uma arte nisso, fodida. Mas eu sou o cara que gosta de banda que o maluco canta desafinado, tá ligado? Eu sei que eu sou um pouco fora da curva na minha maneira de admirar uma arte, tá ligado? Eu gosto de coisa que não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu sei que isso é uma peculiaridade minha. Inclusive, eu posso até me usar de exemplo, porque... Cara, tem pouquíssimas semanas, até fiz vídeo aqui no canal, o Santinelli e o público dele, a fanbase dele e alguns colegas dele, e nem foi o primeiro, né, mas foi o mais recente, ele começou a fazer publicações no seu Twitter, Aquele era a filha trans do Shrek, né? Nos seus perfis, atacando a minha aparência. E o cara me atacou de diversas formas. Ele zoou meu estilo, ele zoou minha aparência, zoou meu rosto, minha bochecha, meus dedos até. E eu sei que o Santinelli me detesta. Ele é praticamente um stalker, um perseguidor. Eu sei que o Santinelli é um escroto, que se orgulhava de ser um valentão que praticava bullying na escola. Eu sei que o Santinelli construiu um público que endossa esse tipo de coisa. E quando ele fez isso, ele... Tá bom, Wagner, mas ninguém tá falando que todos esses casos estão certos, tá ligado? Você tá justificando
que a Bella Ramsey tem que sofrer isso porque outras pessoas já sofreram. Tá ligado? Tipo assim, você não tá falando não estão fazendo isso. Ou, tipo assim, você tá tipo assim, ó, gente, por que ela não pode sofrer bullying se outras pessoas já sofreram bullying? Tá ligado? É só isso, seu vídeo até agora é só isso. Por que eu não posso falar mal dos outros se, pô, já falaram mal de outras pessoas no mundo? Mobilizou todo o público dele a vir me atacar também. E atacar minha aparência, e me chamar de feio e tudo mais. Sinceramente, pra mim, isso tá muito mais próximo de bullying até do que esse caso da Bella Ramsey. Porque ali eu sei que tinha uma questão pessoal, que ele sabia que aqueles comentários chegariam a mim, ele fez pra me atacar, pra me atingir, e pra mobilizar um grupo de pessoas pra que me atacassem também. Mesmo assim, primeiro que eu não vi um grupo de pessoas repreendendo essa atitude, falando, olha que absurdo, o Santinelli fazendo cyberbullying com o Wagner. E segundo que eu vou ter que falar um negócio. Eu fui provavelmente o único da bolha que não é de direita, né? Igual esses caras, que falei que o Santinelli é paia também. Eu vou ter que bater no peito essa. Que eu fui o único que falei que os dois lados dessa treta eram uma bosta. ainda acho exagerado, porque eu entendo que eu sou uma figura pública, assim como o próprio Santinelli também é, e que fatalmente a gente vai receber críticas, xingamentos, piadinhas escrotas. E o próprio Peter também reconheceu isso quando ele falou, vocês me chamam de velho e tal, eu entendo que isso é só zoeira. Mesmo quando vem dos haters, mesmo quando vem das pessoas que você sabe que estão fazendo isso porque querem te atacar, te atingir, te humilhar. Por que então? É só porque você consegue lidar com isso? É isso que vai diferenciar? Aqui a gente vai pra mais um argumento woke que pra mim nunca fez sentido. A prática é um crime se a pessoa se ofender, se ela se sentir atingida. Se não, a exata mesma prática não é nada. A pessoa mobilizou um grupo de pessoas pra te xingar, pra te escrotizar. Se você... Cara, é que tem gente, tipo assim, tem pessoas e pessoas, Vaguinho. Tem pessoas e pessoas, porque, tipo assim, pode ser que uma pessoa olha pra isso e fala assim, eu vou fazer uma mina de dinheiro. Que é o que o Peter fez com falar que ele é velho, tá ligado? Ele usa isso como um marketing dele. Mas isso vai do psicológico de cada uma. Tem gente que aguenta e transforma isso em vou dar um reverso aqui e fazer um marketing de mim. E tem pessoa que faz mal, tá ligado? O bagulho é de pessoa a pessoa, mano. E quando chega no ponto que a pessoa... eu não aguento isso, eu não... Você vai fazer o quê? Você vai olhar e vai falar assim... Foda-se, tem que aguentar. E aí depois, se por um acaso uma pessoa dessa tira a própria vida, é tudo bem? Ela é peidona? Tá ligado? Pô, se a pessoa já deixou claro, o bagulho tá fazendo mal, qual é a motivação em continuar, mano? Essa é a parada. Mesma coisa, tipo assim, eu faço piada aqui com várias coisas, eu brinco com várias coisas. Se uma pessoa chegar em mim e falar assim, pô, você pegou pesado mesmo, sabe? Tipo assim, não foi legal, você me tratou de tal forma. Mano, eu peço desculpa e paz. E não faço mais, tá ligado? O problema dessa galera é que eles não sabem parar. Eles não sabem parar quando percebem que deu ruim, sabe? Se você se ofendeu é crime, se você não se ofendeu não é. Então vai depender se é crime ou não com base no seu sentimento, no quão frágil ou no quão resiliente você é. Eu não gosto desse tipo de definição. Mas legalmente é isso aí mesmo. Eu discordo. Primeiro que eu acho que não deveria existir crime de xingamento, injúria. Eu acho que sim. Isso é o mínimo que deveria ser contemplado pela liberdade de expressão. Então a gente tá autorizado, Vaguinho. Eu quero a sua autorização. Eu quero a sua autorização pra gente te xingar até o mundo acabar. Pode? Tá liberado? Que é um discurso clássico, né? O que é liberdade de expressão? É justamente o direito de você poder falar aquilo que pode ofender. Você não precisa de liberdade de expressão pra dar bom dia, pra falar coisas que todo mundo acha que são aceitáveis, politicamente corretas e... Se alguém me dá bom dia, eu meto em processo de injúria. Não quero ter bom dia. Bom dia? Eu sou do rock, eu sou as trevas. Eu não quero bom dia, eu sou o caos. Eu vivo dentro do meu próprio inferno. Fofinhas. Ninguém precisa de liberdade de expressão. Boa tarde, tudo bem, que aí eu já almocei e já tô mais em paz. Pra isso. Você precisa de liberdade de expressão pra poder falar o que é controverso. E até pra ser escroto. E é claro que eu sou contra o bullying. Só que aqui tem uma coisa que eu sou contra também, que é o esvaziamento de uma pauta séria. Eu sou contra o racismo. Mas eu também sou contra transformar qualquer coisa em racismo. Pra mim, racismo é um ato de discriminação objetivo, inquestionável, realmente agressivo. Ele vai meter racismo reverso. Eu vou ficar maluco. Ele vai conseguir meter racismo reverso até nesse vídeo. Odioso que está prejudicando alguém. Mas o termo já foi tão ampliado que até falar denegrir pode ser considerado racismo. E isso é ruim pra pauta. Porque uma coisa que é séria... Ô, Wagner. Tá ligado? Tem coisa, Wagner,
tem coisa, Wagner, que às vezes a gente só ouve, aprende e fica quieto, né? Pô, você não precisa debater isso aí não, Wagner. Passa a ser vista como não tão séria assim. Justamente porque qualquer merda pode ser racismo, então não é realmente tão grave. E nessa discussão, o bullying tá indo pelo mesmo caminho. Porque pra mim, bullying é uma coisa bem fácil de você entender. É uma perseguição palpável e pessoal. São colegas de escola que se reúnem, escolhem uma vítima. Ô, Wagner, a diferença só do que você tá definindo como bullying pro que aconteceu da Bella Ramsey é que não são amigos de escola, tá ligado? Tá ligado? O bagulho é tipo assim, só que é muito pior. Os seus amigos da escola é 20 pessoas. A menina tá tipo assim, bilhões de pessoas zoando a garota, tá ligado? E ficam um ano inteiro perseguindo aquela pessoa, humilhando, hostilizando e até agredindo em muitos casos. E eu entendo que hoje em dia, com a internet, essa perseguição não necessariamente vai se dar apenas no ambiente escolar. Eles podem fazer essa perseguição em ambiente virtual também. Mas ainda assim, é difícil você remover esse caráter pessoal. E é essa impessoalidade que faz com que seja estranho você colocar esse mesmo critério pra figuras públicas. Porque, via de regra, ninguém que tá falando da aparência da Bella Ramsey, ou do Ronaldinho Gaúcho, ou da Thaís Carla, ou de qualquer celebridade que seja, Literalmente, só você falou do Ronaldinho Gaúcho aqui. ou até mesmo de mim, ninguém tem qualquer tipo de contato, de convívio, sabe? Não tem uma interação direta e real com essas pessoas. Então acaba sendo aquele fenômeno, onde a celebridade desconecta da internet, fecha o Twitter e acabou. Que inclusive foi o que a Bella Ramsey fez. No dia que o Santinelli foi encher meu saco, o meu inbox ficou inacessível. Inacessível. Tinha um monte de marcação de pessoa falando todo tipo de merda sobre mim. E fazendo ameaças, inclusive. Me acusando de crimes, isso é de praxe, né? Sempre vem essas acusações, essas imputações. E, cara, a única coisa que eu posso fazer naquele momento, eu posso fazer um vídeo, que foi o que eu fiz. Mas eu simplesmente fechei o Twitter e não fiquei dando atenção pra aquilo. Então, na minha opinião, você generalizar o bullying dessa maneira é retirar muito peso. É, liberdade de expressão, Vaguinho. Vaguinho, vou dizer um negócio. Eu sou contra todos os lados. Tá ligado? Tipo assim, eu acho escroto que... Não digo você, mas a sua comunidade tá fazendo com a Bella Ramsey. E como foi escroto que o Santinelli fez também, tá ligado? Peso do bullying real, do problema real. Eu não consigo ver como bullying um bando de troll na internet chamando um ator feio de feio. Eu acho escroto, acho zoado, acho falta de respeito de educação e até o perfil da pessoa só pra falar, pô, você é muito feio. Eu não fiz isso, eu não faço esse tipo de coisa. E inclusive recomendo pro meu público que não faça. Porque isso é idiota, isso é imbecil. Ah, seu público já fez, Vaguinho, seu público já fez. Isso é molecagem, dá pra falar também, é molecagem. Mas... não é um crime. Eu defendo que não possa ser um crime. Justamente por saber o quanto isso pode ser extrapolado. Tipo, agora você não pode chamar o ator de feio. Daqui a pouco você não pode chamar o bandido de corrupto. E não é como se essa discussão não estivesse acontecendo no nosso Supremo Tribunal Federal, né? Proibiram de chamar um corrupto de corrupto? Flávio Dino falando que é inaceitável que chamem ele de bandido, de corrupto. Justamente um ministro que tem esse discurso e que deseja regulamentar as redes sociais. Então vocês percebem que esses discursos, eles estão perigosamente próximos? Eu Ele falou de tudo até agora, menos do Peter. defendo que você tem o direito de me zoar, de me chamar de feio, de me chamar de ridículo, de falar que a minha bandana é escrota, de falar a merda que você quiser sobre mim. Inclusive, fiquei muito triste com essa história, porque assim, eu gosto do Peter. Eu vejo o Peter como um amigo. Eu não gosto de estar envolvido numa treta com ele. Mas infelizmente... Cara, sabe o que é o pior? Que toda vez que eu vou na Mini Preço, tem uma parede só de bandana. E toda vez eu imagino o Vaguinho ali olhando, escolhendo qual que ele vai pegar hoje. Mas na verdade ele só tem uma, né? Ele só usa a mesma todo dia. Não é como se ele fosse um grande comprador de bandanas. Infelizmente eu sei que a relação, os ânimos entre Peter e nerdolas, e isso nem é necessariamente sobre a liga, porque tem toda aquela questão de nem saber exatamente quem é a liga, mas o próprio público também, sabe, estão com essa relação bem estremecida. Eu sei que tem uma boa parte do meu público que já não vai mais com a cara do Peter por causa das últimas tretas. E eu acho isso realmente muito triste, eu não queria que fosse assim. Mas eu também fico muito triste quando eu vejo que por causa dessa treta, o Peter tá lá interagindo e dando razão pra perfis no Twitter que, olha só vocês, me perseguem dia e noite, falam merda sobre mim em cada publicação. Perfis que já me acusaram de todos os crimes e que já usaram até a morte da minha ex pra tentar me atacar. E que tipo de comportamento é isso? O que é isso? E são pessoas que estão indo na minha rede social falar... É, isso é escroto mesmo. Mas agora, o melhor tweet do Vaguinho até hoje é aquele que eu mostrei pra vocês esses dias. Dele brigando por diva pop. E qual diva pop que tem o maior hit? as maiores atrocidades sobre mim com a intenção de me atingir, eu sei disso. E aí eu vejo lá uma resposta do Peter pra esse filho da mãe, pra esse arrombado, falando, é isso aí. Agora eles são iguaizinhos os militantes. Gosto que o Wagner, que ele acha que tudo é sobre ele. Então, tipo assim... o Peter, você respondeu um cara que fala mal de mim. Tipo assim, o Peter não sabia nem quem que ele tá respondendo. Tá ligado? Ele acha que todo mundo acompanha a DM dele ali pra saber tudo que tá acontecendo. Militantes de esquerda. Poxa. E o Peter já alertou sobre, pô, com quem que tu tá se relacionando, né, sabe? Que tipo de pessoa você está próxima? Cara, eu estou vendo você agora no Twitter próximo de pessoas que eu sei que são muito, muito, muito escrotas, cruéis, terríveis, e você tá lá concordando com elas. E é por isso que eu nem queria que essa treta... Tá vendo, Vaguinho? Tá vendo? Você
Sabe o que tá acontecendo com você agora? Triste, porque pessoas falam mal de você e as pessoas que você gosta tá colaborando com esses caras e tudo mais. Tá acontecendo 0,2% do que acontece com a Bella Ramsey que você tá criticando que ela tem que aguentar. Tá ligado? Mas aqui com você, você tá triste. Você tá triste por quê? Porque é com você. Muda quando é com a gente. Tá ligado? Não adianta você querer transformar o caso metafórico de uma pessoa que você nunca vai conhecer na vida com o seu, tá ligado? Existisse, porque na minha opinião é ruim pra todo mundo. E eu não tô falando da boca pra fora, porque teve Nerdolive e o pessoal foi comentar sobre a tretinha que tava rolando no Twitter. Quando eu vi que estavam lá no canal da Liga falando sobre isso, eu nem ia participar daquela live, porque eu tava assistindo o jogo do meu time, e eu acabei entrando na live pra falar que eu tava achando aquilo muito zoado. Olha só. Entende? Pera aí, ô, gente, aguenta aí, segura aí. Olha, Patrão chegou. Olha. Tá no intervalo do jogo do Caxias aqui, eu tô assistindo. Porra, Caxias ganhando do Figueirense, hein? Caxias só goza dentro. Desculpa, perdão. Que isso, Caxias só goza dentro. Vocês decidiram começar a Terceira Guerra Mundial Nerdola enquanto Caxias tá jogando aqui no... E vencendo, hein? O jogo Tô vendo o Caxias vencer aqui, ó. Tô vendo o Caxias vencer daqui da minha janela. Galera, Vem aqui! E aí, será que rola? Caralho, ninguém deixa ninguém falar, cara. Que bagunça do caralho. Cinquentão. Vocês estão... Agora, a gente tá... Isso tá sendo discutido na live da Liga Nerdola. Então é a posição oficial da Liga Nerdola agora. É isso. A gente Acho que não. Inquisição. Eu tô aqui defendendo o Peter. Tem que fazer uma nova A Liga Nerdola acha o Peter 1. Vai ser o... Eu nem tava ali no meio, tá ligado? Eu não concordo com todos os argumentos que foram dados nessa live. Eu não concordo com a forma com a qual essa discussão foi conduzida, como essa treta foi escalando. Eu preferia que tivesse, sei lá, preferia que tivesse sido ignorado. Fosse um tweet bobo, uma opinião que, né, o pessoal não concordava e tudo certo. O cara torce pro Caxias. Cara, ele mora lá, né? Ele mora lá no Caxias do Sul, né? Eu entendo parte do argumento do Peter, eu entendo a intenção, até a nobreza de querer defender a menina, das pessoas que estão passando do ponto. Não concordo com a forma como o argumento foi estruturado, mas também acho que não era pra ter... Ele deve torcer pra algum Inter e Grêmio também, né? Eu não sei porquê, eu tenho essa na minha cabeça. Pode ser um pouco xenofóbico da minha parte, porque eu não conheço ninguém de lá. Mas eu tenho na minha cabeça que todo mundo lá torce ou pro Inter ou pro Grêmio, e aí depois torce pra algum time à toa. Mas é porque eu tipo assim, eu sou de um... Para de pegar pesado no chat aqui, galera, pelo amor de Deus. Mas eu sou de uma opinião... De uma opinião? Que opinião? Eu sou de uma cidade que tem um time também que joga na Série D, Série C, sei lá que porra que tá o time da minha cidade. E aí, tipo assim, agora tá na moda torcer pro time aqui da minha cidade, tá ligado? Tá na moda torcer. O pessoal que mora aqui, né, vai no jogo. Só que, tipo assim, ninguém torce pro Maringá. Sinceramente, ninguém. Tem a pessoa torce pro Maringá, mas ela torce pro Corinthians, ela torce pro Palmeiras, ela torce pro São Paulo, tá ligado? Por quê? Porque, pô, começaram a torcer pro Maringá faz 3 anos e os caras têm 50. Os outros 47 anos dela, ela torceu pro outro time, tá ligado? Escalado desse jeito, mas escalou. Então algumas pessoas da Liga falaram umas paradas que eu discordo, o Peter falou algumas paradas que eu discordo. Eu acho que vários membros da Liga têm bons pontos sobre a questão justamente da liberdade de expressão. E o Peter tem alguns bons pontos também sobre, sei lá, querer blindar a garota dos ataques mais exagerados. Uma ação meio paternalista. Mas é uma merda que isso tenha virado mais uma guerra mundial nerdola, não é não? Sério, eu tô muito chateado. Já falei pra caramba, né? Mal escutei o vídeo do Peter. Vou deixar ele construir melhor É isso. os argumentos. E fecha aspas. Então vamos lá. No começo, sabe, um memezinho ou outro lá sobre a Bella Ramsey, né, a comparação dos posters, comprando com o Marquito, pode até ter sido engraçado, né? Porque não era repetitivo, entende? Tava só no começo. Algum frame de semelhança ali, engraçado no seu particular. Mas, cara, a proporção que... Ó, eu acho que esse é o argumento dele pra justificar que as piadas que ele fez Você não falou que ia deixar ele falar? Você falou que ia deixar ele falar. com o Ronaldinho, com a Luz Estrela, e provavelmente com vários outros atores e figuras públicas, porque, fala sério, quem é que nunca zoou, que nunca fez um comentário jocoso, uma piada com alguma celebridade por causa de, não só da aparência, mas da característica que seja. É porque não foi algo repetitivo, porque não foi algo massivo. Bom, é questionável, viu, Peter? Pode não ter sido repetitivo da tua parte, mas a Luz Estrela, né, a atriz da Luz Estrela, já tinha fechado o perfil dela nesse momento. Então, ela recebeu ataques massivos repetitivos. E depois disso, você foi lá e também zoou da aparência dela. Então... sim, entra um pouco, mas tudo bem, né? Todo mundo dá uma vacilada, você pode hoje ver isso e falar, realmente naquele episódio ali eu pisei na bola, agora eu percebo. Eu não acho que isso faz de você um ser humano péssimo, terrível, insensível, de forma nenhuma. Ele também não falou que você é péssimo, é invencível. Vai, deixa ele falar, cara. Não acho nem que passou do ponto, na verdade. Eu acho que foi uma piadoca. Agora, sim, tem pessoas que fizeram essa mesma piada várias vezes, ou a mesma piada de formas diferentes, mas que ainda assim não foram diretamente no perfil da menina falar que ela era feia.
o quanto que isso vai mudando. Em que ponto ainda é zoeira, em que ponto vira o tal do bullying. É meio nebuloso. E é uma acusação grave. E, inclusive, uma acusação grave para centenas de milhares de pessoas. Então, Meu Deus, cara. Meu Deus. Você dramatiza tudo. apesar da nobreza por trás do ato de querer defender a atriz, não é ruim. Na verdade, muito pior. Se isso aqui for usado como argumento pela galera que quer regulamentar as redes sociais. Porque até onde eu sei, o Peter também é a favor do discurso de liberdade de expressão. E que humoristas possam fazer piadas repetitivas, inclusive, sobre qualquer tipo de figura. Não é ruim se esse mesmo argumento for utilizado pra sair por aí criminalizando shows do Léo Lins. Caralho, ele tá louco pra defender o Léo Lins hoje, né, mano? Só isso. Hoje eu quero defender o Léo Lins a todo custo. E do Danilo Gentili, sei lá, mais de quem. Às vezes a intenção pode até ser boa, mas o resultado prático, nem tanto. Isso tomou, foi assustador. Estão aloprando, mas estão aloprando geral, cara. Estão aloprando muito. Estão indo no perfil da Bella Ramsey atacar ela. Tinha gente que passava Que é zoado, né? Eu não sei se alguém falou que isso aqui não é zoado. É zoado, não acho que deve ser crime, mas acho e zoado. ainda passa o dia inteiro fazendo vários posts atacando Mas é normal pra figura pública. Esse é um outro ponto que é difícil. Esse é um assunto delicado e complexo, ok? Não dá pra tratar de forma leviana. Eu não tô falando que, pô, uma figura pública então não tem sentimento, não pode se ofender com nada, sabe? Tudo tá liberado contra figuras públicas. Não é isso. Num mundo utópico e ideal, um mundo dos sonhos perfeito e maravilhoso, todo mundo iria se respeitar, dar as mãos e cantar Imagine. Só que o mundo não é assim. Então, querendo ou não, quando você se torna figura pública, quando você escolhe ser figura pública, você sabe que vai ser criticado. Se você não sabe lidar com críticas, não é a profissão mais Cara, mas é que, tipo assim, Wagner, não é a mesma coisa você trabalhar com a internet, você ser atriz e ator, tá ligado? Porra. indicada. Não é tipo, pô, então você é obrigado a aceitar que as pessoas vão te escrotizar. Não, mas é que vai acontecer, sabe? Não tem nada que possa ser feito pra impedir que uma figura pública, especialmente uma de Hollywood, que tem milhões e milhões de seguidores, que essa pessoa não seja criticada, não seja zoada. Por isso que eu tô falando que é utópico. Se uma pessoa anônima não tem o direito de não ser xingada, ofendida nunca na sua vida, pô, uma figura pública menos ainda. Ela vai ser elogiada massivamente, ela vai ser defendida massivamente, vai ser criticada e atacada massivamente. Tudo vai ser sempre elevado a muitas potências. Jesus, cara. Você tá generalizando um bagulho, mas não quer que generalize o caso da garota, cara. Porque é uma pessoa que é conhecida por milhares de outras pessoas. E eu nem tô entrando no mérito de que essas críticas são especialmente motivadas porque a escalação dela foi terrível. Porque em Game of Thrones, né, isso não aconteceu. Por que será? É uma série que muitas pessoas viram. Mas lá não teve toda essa repercussão. Aí quando ela faz a Ellie e a maior parte das pessoas viu que é uma escalação horrível, uma escalação de merda, aí começaram a vir essas piadinhas, essas brincadeiras, né? Essa enxurrada de comentários escrotos e super ofensivos. Eu gosto de responsabilizar os filhos da mãe que colocaram ela nesse papel sabendo que isso ia acontecer. Porque era cara. óbvio, convenhamos. Pra mim, essas pessoas têm muito... Pô, que era óbvio, cara. Como, deixa eu ver, eu quero ver como que é a Ellie do jogo. Ela não parece a Ellie do jogo? Ela parece, não parece? Não, sei lá também. Não parece muito, não. Deixa eu ver. Não parece muito, não. Mas, pô, não tem nada demais também, tá ligado? Também não era como se isso aqui fosse o monumento da beleza, né? Não, porra. Tipo, não é o foco da personagem. Assim, o que me incomoda, que minha mulher falou, que a minha mulher, ela leu a história do jogo, né? O que me incomoda é o fato de que ela é xoxa. Tipo assim, a Ellie do jogo é mais porradaria, tá ligado? A Ellie do jogo é mais porra, foda-se, você é um boss. Tipo assim, ela não, a personagem é meio isso aí pode ser culpa da atriz, pode ser culpa do roteiro, tá ligado? Pode ser culpa de várias coisas. Uma é mais sanguinária que a outra, né? Mas tipo assim, a estética dela, foda-se, né? muito mais responsabilidade do que qualquer idiota troll que foi lá no perfil dela falar merda. Enfim, vamos seguir. A aparência dela, humilhando a garota na internet. Os caras não cansam. Chega num ponto tão repetitivo, ok? Mas tão repetitivo que não é mais engraçado, é bullying. É ataque gratuito. Ataque gratuito. A própria definição de bullying é isso mesmo, Acho exagerado. né? Um comportamento agressivo e repetitivo. Se tá repetindo, cara, ataque, é bullying, cara. Cara, isso aqui é muito problemático porque, assim, o Peter tá dando de bandeja mais uma narrativa pros lacrolas utilizarem, não pra tudo que eu falei aqui, pra forçar o discurso de regulamentar a rede social, pra falar sobre crime de ódio, pra problematizar toda a crítica, tipo, os nerdolas falam do Baranga Verso, né? Então, já... O que é o Baranga Verso, cara? O que é o Baranga Verso? Que isso? Eu tive uma leve desligada aqui, porque eu tava lendo uma mensagem no celular e me deparei com o Baranga Verso.
Criticaram a aparência da Rachel, inclusive, né, recentemente ainda teve essa. Criticaram a aparência da Rachel Zegler. Tem muita gente que critica a aparência da Zendaya, especialmente na escalação dela como MJ, porque não tem nada a ver. Inclusive, eu sou um dos que fala que eu não acho a Zendaya feia desse jeito que todo mundo fala, mas tem muita gente que acha ela horrível, especialmente porque ela tá interpretando uma personagem que é pra ser infinitamente mais linda do que ela é. Mas agora tudo isso também vira bullying. A personagem era pra ser mais bonita que ela. Não falei que ela é feia. Não pode mais ser opinião, você não pode mais achar a atriz feia, você não pode achar que ela é feia demais pra aquela personagem que deveria ser mais bonita. Porque é bullying, portanto é crime, portanto deve ser censurado. Vocês sabem aquela máxima que é muitas vezes atribuída a Voltaire, né? Eu posso não concordar com uma palavra que você fala, mas defenderia até a... Acham a Zendaya feia? Zendaya, né? Acham. Os nerdola odeiam a Zendaya. Odeia. E tipo assim, sempre eles focam em pegar umas fotos tipo assim, do personagem dela em Euforia, que tá, tipo assim, fudido na droga, tudo pra pegar o pior ângulo possível e falar assim, olha aí, ó como ela é horrível. A morte, o seu direito de falar. Eu defendo o direito do Peter falar isso aqui. Porém, isso aqui pode ser usado pra negar o direito de várias pessoas falarem várias coisas. Darem opinião sobre a aparência de celebridades. Começando aí. E como eu já falei, né? Sabe-se lá onde isso pode parar. Porque bullying não deve ser só sobre comentários em relação à aparência. Em relação ao comportamento também. Você não pode mais falar do comportamento das pessoas. E políticos também são pessoas. Logo, não é difícil fazer conexão. E é bom frisar que eu tô falando tudo isso, sendo que eu nem sei se eu fiz alguma piada em relação à aparência da Bella Ramsey. Eu devo ter falado publicamente que acho ela feia. Ah, meu Deus, cara. Ele faz um circo do caralho, cara. Ele faz um circo do caralho. É porque eu acho ela feia. Acho. E eu não estou falando isso com o objetivo de humilhar, intimidar ou agredir. Ô, Wagner, meu chat acabou de definir aqui que você faz parte do Barangaverso, né? Meu chat definiu aqui que você faz parte do Barangaverso. Eu tinha... Wagner, você faz acabar com os meus princípios, cara. Porque eu tinha um princípio que eu nunca ia falar mal da aparência de um emo, né? Porque eu sempre defendi que as pessoas têm que ser emo mesmo, tá ligado? Só que você mexe com esses problemas, Wagner. Eu só acho feia. Não falei isso no perfil dela. Não fiz nenhuma montagem. Nem compartilhei, não sei nem se comentei alguma. Mas acho feia. E acho feia de um jeito incômodo, tá? Algumas cenas com ela nessa temporada, especialmente de romance, que deveriam ser cenas que te fazem se sentir mais envolvido com a cena, eu acho que a aparência dela atrapalha. E pra mim, essa é uma opinião técnica. E ela é uma atriz. Eu não posso ter uma opinião técnica sobre a escalação dela, que prejudica. Não pode. Não pode. Proibido. Proibido. Tô brincando. Você pode. Você só não pode fazer bullying com as pessoas. Prejudica algumas cenas, porque tem muita gente falando que ela é feia, então eu vou estar me unindo ao grupinho que tá fazendo bullying. Cara, isso aqui é complicado demais, viu? E vamos lá, preste atenção no que eu vou falar agora, ok? Se for um adolescente fazendo isso, até dá pra passar um pano. Continua sendo escroto, continua, mas é coisa de moleque, sabe? Vão ter desses aqui nos comentários desse vídeo mesmo, sabe? Crianças e adolescentes são maus em escola, normalmente, cara. Muitas vezes são maus lidos pelos pais. Até por isso que existe uma cultura de bullying em escola. Porque não tem essa trava ainda pra criança e pra adolescente. Por isso Tem que ensinar a criança a parar de fazer o bullying. que o bullying acontece nas escolas. Na minha época, nós era a geração do bullying, né? Eu tenho que falar. A minha época eu era a geração do bullying, tá ligado? Eu era péssimo, mas a gente não pode passar isso pra frente pros nossos filhos, né? Meus filhos nunca fizeram bullying com nenhum amigo, né? E eles odeiam isso. Eu consegui realmente passar isso adiante pros meus filhos. E esse negócio, cara, de ficar atacando a aparência dos outros de forma repetida, é justamente isso. É bullying de adolescente, de colégio. O que fica feio, na minha opinião, cara, é homem formado. É os caras com 30 anos, 40 anos, porra, entrando na onda de atacar a garota. Atacar a aparência dela como se fosse uma grande pauta. Eles transformam isso em pauta. Eles ganham engajamento com isso. Bugou tudo o vídeo aqui, mas enfim, eu só ia questionar qual é a grande diferença de fazer essa zoeira com a cara da Bella Ramsey e com a cara da Luz Estrela, porque o Peter Caralho, tá focado nisso, cara. Beleza, ele errou. Ótimo, melhorou, né? Que bom, tomara que ele não faça mais, tá ligado? Mas é tipo assim, ó, você já errou, então, ó, cala a boca, hein? Porra, deixa a galera melhorar, cara. Pelo amor de Deus, deixa a galera melhorar. Proibido alguém melhorar, cara. Beleza, ele já foi escroto. Show que ele evoluiu, tá ligado? Porra, que todo mundo evolua. Peter tem bem mais do que 17 anos, né? Essa é uma das zoeiras que fazem com ele. É porque, aparentemente, ele só fez essa zoeira, esse comentário uma vez. Tem um limite de quantos comentários? Tem algum vídeo de The Boys, algum vídeo que ele fez que ele fala da aparência da Luz Estrela? Eu não sei. Tem algum ator que ele já falou mais do que uma vez que é feio? A partir de 2 já entra como comentário repetitivo? Ou a repetição está inclusa em todos Caralho, cara, que chatice, Wagner. os comentários de todas as pessoas? Porque muitas pessoas podem ter falado que a Bella Ramsey era feia uma única vez. Só que são milhões de pessoas. E aí dá um volume muito grande. Sim. E galera criar meme pra viralizar mais ainda, pra aumentar isso. É isso que é o bullying, Wagner. Caralho, tem que explicar o óbvio, cara. Todas elas...
Como funciona? Quais são os pormenores disso? Porque é muito problemática a acusação, não? Pra pegar tudo que o Peter tá falando e transformar aquele tweet idiota dele falando da aparência da Luz Estrela em bullying também, cara, é isso aqui. Ele pode até não achar que é a mesma coisa. Então, mas e se o Ministério Público achar? Não, porque você tem mais que 17. Wagner, tudo bem. Beleza? Você tá satisfeito? O Peter foi escroto com a Luz Estrela. Eu nem sei o que ele falou, mas segundo seus comentários aí, vamos supor ele foi escroto, tá? Se ele melhorar como pessoa, show, tá ligado? Você tá proibindo o cara de evoluir, mano. Você tá querendo proibir o cara de evoluir, pô. Anos, você não é íntimo dessa pessoa. Você fez esse comentário depois que ela tinha fechado a sua rede social, sendo vítima de muitos ataques sobre a sua aparência. Então você fez um ataque repetitivo. Eu não concordo com isso. Mas o Peter aqui é praticamente aquele meme do Tom e Jerry, onde ele enfia uma espingarda no buraco, a espingarda sai por outro buraco e começa a mirar na cabeça dele. Discurso problematizando liberdade de expressão porque tá sendo ofensiva demais, sempre vai correr o risco de se voltar contra você em algum momento. Especialmente porque, né, ainda mais num caso como esse, todo mundo tem teto de vidro. Eu, via de regra, não gosto de ficar falando da aparência dos outros. Mas já falei. Especialmente quando é a pessoa que começa a querer falar da minha aparência ou tá falando da aparência de outra pessoa e eu penso, meu Deus do céu, sério, você acha que você tem moral pra meter essa? Então, vamos zoar de volta, né? É tenso, bem tenso. Entende? Eles fazem isso pra ter engajamento. Pra mim, isso não é comportamento de homem. Homem de verdade, com barba. Que preza pelas próprias calças. Mas aí é foda, porque o Ney Nerd fala, isso aqui é coisa de homem de verdade, com barba. E ele não tem barba, né? Aí é muito complicado. Mas aí também vai entrar num debate onde o Wagner também não tem, né? Eu tô com medo do Wagner pausar esse vídeo agora e falar assim: é bullying porque eu não tenho barba, porque eu sou indígena? Pra mim é comportamento de moleque. Pra mim é, cara, disso eu tô errado. Comportamento de moleque. Porque uma coisa Ufa, ele não fez. é você falar que não achou que o casting da Bella Ramsey faz sentido pra Ellie. Uma coisa é você falar que a personagem da Ellie na série tá completamente caracterizada, que o arco dela... Mas é que o principal motivo do casting ser ruim é o fato dela ser feia. Nesse caso aqui, né? Ah, cara, que isso? Com todo respeito, Vaguinho. Com todo respeito. Tipo assim, é tanto problema assim. Tipo assim, a personagem é feia. Foda-se. Wagner. A Ellie tem quantos anos no jogo? Tudo bem, a atriz tem 20 e poucos anos, mas quantos anos a Ellie tem no jogo? É pra passar por uma pessoa de 14 anos, Wagner. Ó. O primeiro jogo do Last of Us, encarregado de escoltar Ellie, de 14 anos. Beleza, deve ter, sei lá quantos anos ela tem agora, 16. Qual a necessidade de uma personagem de 14 anos e depois 16 ter que ser bonita? Tá ligado? Vocês não acham um tanto quanto doentio esse debate? Tipo assim, precisamos falar sobre uma pessoa de 14 anos ter que ser bonita ou não? Um monte de velho barbado, marmanjo. Barbado não, né? Mas marmanjo. Tá ligado? É um tanto quanto doentio, Wagner. É um tanto quanto doentio. Eu não sei se... Realmente, eu tô falando sério. Olha o problema, o tamanho do problema dessa discussão. Eu posso falar tecnicamente que ela é feia e que esse talvez seja o principal problema do casting? Ou isso também vai entrar no bullying, porque tá todo mundo falando? E porque nesse vídeo, como esse é o assunto, eu já falei várias vezes que eu acho ela feia. Não é com o objetivo de humilhar. Mas como é que eu provo isso? Porque assim, ela é jovem. Assim como a Ellie também é jovem. Ela é branca, que nem a Ellie, que também é branca. A cor do cabelo, sei lá, acho que é meio castanho escuro. Talvez o cabelo da Ellie é um pouco mais claro, não lembro bem. Mas qual é a diferença mais gritante entre a Bella Ramsey e a Ellie? Se não o fato de que a Ellie no jogo é bonitinha e a Bella Ramsey passa longe disso. E a aparência... Caralho, cara. Vocês jogam videogame pra tocar punheta, cara? Só isso? É só isso, essa porra mesmo? É só isso? A aparência dela também é problemática em algumas cenas que eram pra ser emocionantes, mas as expressões dela geram outro tipo de sentimento. E isso tem a ver com as feições dela também, cara. É muito... Olha, é tenso, viu? Eu entendo que é diferente você falar disso de uma forma mais técnica, como eu tô fazendo. Cara, eu vou dizer um negócio, mas não é pra ser um bullying, né? O Vaguinho, ele não parece levemente a Bella Ramsey? Tá ligado? Eles se parecem, mano. Ele fez um vídeo de 1h30 pra falar que a menina é feia, mas eles se parecem, pô. Agora, e simplesmente fazer aqueles memes e as zoeiras. E se você quiser falar que o pessoal que tá fazendo isso é escroto, até aí, tudo bem. Acho que eu nem teria o que responder. O problema é falar que não é escroto. Eles são bochechudinho, igualzinho, né? Fofinho, pô. Os dois com as bochechinhas que junta com o queixo, ó. Não tem molde, né? Junta tudo numa coisa só. Ela não merece isso, coitada da menina.
escroto, é crime. Não é só escroto, as pessoas têm que ser proibidas de fazer isso, porque é crime. Tem que ir pra cadeia. Eu, Wagner, acho pior ir pra esse caminho do que chamar uma atriz feia de feia na internet. Ela não faz sentido, porque, porra, era pra ela estar fervendo de ódio, querendo vingança, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, eu também acho isso, né? Ela tá totalmente caracterizada na forma como ela tinha que ser no jogo. Uma coisa é você falar da atuação da atriz, tudo isso faz sentido, é ok falar isso. Eu mesmo concordo com quase tudo isso, cara. Você tá expondo suas opiniões. Eu já trouxe pra vocês vídeos no próprio canal Inés falando que, cara, eu não concordo do jeito que estão levando a atriz a atuar agora. Tá passando uma vibe muito mais infantil, mas não tem a ver com isso que tá acontecendo agora, ok? Agora, você falar que, porra, tem nojo olhar pra ela, sem vontade de vomitar, você falar que ela tem cara de retardada, isso entre aspas, porque tem gente que falou exatamente isso. Você ficar atacando a parede. Então, isso é bem zoado, mas sabe qual que é mais um problema aqui? É que isso que você tá falando vai muito na linha do capacitismo. Tá, então aí é crime também, né? Porque são ofensas capacitistas. Não é? Você quer liberar o capacitismo também, Wagner, é isso? Cara, mas de quem é que é esse discurso, Peter? Tipo, então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de zoeira que vai fazer, porque se pesar demais aí vira capacitismo. Tem comediante sendo processado por isso. E tá certo? Tem que ser... Você quer liberar o capacitismo, é isso? Tem que ter liberdade de expressão pra zoar piada capacitista. Pô, Wagner, com todo respeito, mano. Com todo respeito, vai tomar no cu. processado mesmo? Não pode fazer piada capacitista. Não pode. Sabe, tem algumas ofensas que você não usa. Ou nesse... E começa pelo fato de que, tipo assim, tá querendo transar com um comediante pra caralho, né, Wagner? Porque, assim, você não é comediante e tá o vídeo inteiro defendendo a classe comediante até o fim do mundo, tá ligado? Quem é da comédia que você tá querendo fuder, Vaguinho? Esse contexto específico. O primeiro ponto. Se fosse um cara, eu tenho certeza que a comoção seria muito menor. Demorou. Chegamos em 1 hora de vídeo. Vaguinho! Fala. Se zoasse o homem, ninguém ligava. Só não pode zoar a mulher. Ai, deu bingo aqui. Ai, caralho. Certeza absoluta. Até porque o Marquito está envolvido diretamente e ninguém... O Marquito tá envolvido diretamente. Marquito vai estar no próximo episódio do The Last of Us, hein? Vai ser contaminado ou não? Não tá nem aí pra ele. Ó, coitadinho do Marquito, que tá sendo chamado de feio o tempo inteiro de tabela, né? Porque estão comparando... Tadinho do Marquito, é foda, tá ligado? O cara que arrancou o próprio dente pra fazer um papel de um cara feio estranho, tá ligado? Ai, cara, contra uma garota que só aceitou fazer um papel de uma série de um jogo, tá ligado? Comparando ele com ela pra chamar os dois de feio. Quem é que tá se comovendo pelo caso do Marquito? Ah, mas é que o Marquito tá levando tudo numa boa. Então, mais uma vez, você percebe? Eu não vou repetir o argumento, que eu já fiz isso aqui, mas olha, é um caminho muito perigoso, cara. Porque isso aqui é exatamente o que os censuradores querem. Aparente uma garota gratuitamente, como se ela fosse podre, como se ela fosse a pior coisa do mundo, cara, associando ela à doença. E tem até influenciadores com milhares de... Associando ela a doença. Eu entendi que tem gente passando do ponto e sendo muito escrota. Mas então, eu acho que... Não sei se eu sabia que eu tinha essa divergência de visão de mundo com o Peter. Então você é a favor de criminalizar capacitismo. Ué, Wagner! Ué, Wagner! Ué, Wagner! Ué, Wagner! Você tá realmente pedindo que não seja crime zoar uma deficiência de uma pessoa? Caralho, cara. Caralho, cara. Tá ligado? Pô, Wagner. As paradas tem que ter limite, mano. Pô, as paradas tem que ter limite, mano. Pô, aí você... Tipo assim, você é um esquisito de marca maior, tá ligado? Você é um esquisito de marca maior, mas tipo assim... Você tá querendo ser esquisito pra... Porra, num nível desumano, pô. Tá ligado? Pô, agora eu tô muito surpreso. Eu não esperava um alto nível de caráter teu. Mas, pô, agora você foi baixo pra caralho, tá ligado? Não pode fazer piada e comentar. Tipo, é muito escroto. Se for muito escroto, tem que ser crime. As pessoas têm que ser proibidas de falar isso. Eu entendo que, pô, é maldade. É cruel. É zoadíssimo. Mas é crime. É um limite e tanto pra liberdade de expressão. Qual é o limite do humor? Ai, velho. Que pena que a gente... Wagner, você não faz humor. Por que você tanto fala qual é o limite de humor? Você não faz humor, Wagner. Seu canal não é de comédia, cara.
A gente tá tendo essa discussão. seguidores fazendo isso. E, cara, isso reflete na galera. Bem ou mal, o que você acha que acontece? Isso incita a galera que segue a pessoa a fazer a mesma coisa. E incitar os seus centenas de milhares de seguidores a fazerem o mesmo, cara, alguns até com milhões de seguidores, incitando a galera a fazer isso. Mas aí, Peter, pelo amor de Deus, cara, todos os argumentos aqui podem sair pela culatra, porque você tá incitando milhões, né, mais milhões do que praticamente qualquer outra pessoa. Poucas pessoas podem incitar mais milhões do que você, o que é um grande mérito seu, porque seu trabalho é excelente. Você tá incitando milhões de pessoas a acusarem nerdolas de uma forma imbecil, não só nerdolas, assim, mas todo mundo que tá participando da zoeira, os trollzinhos, de cometerem crimes, né? Fazer a acusação de que, pô, são todos criminosos, porque bullying é crime, tá todo mundo fazendo bullying, então... Eu sei, não, mas eu estou delimitando muito bem. Mas você está incitando pessoas... Cara, tipo assim, por que você... A gente pode falar da Bella Ramsey, tudo que a gente falar, induzir nosso público sobre a Bella Ramsey, foda-se, mas, Peter, você tá falando da gente. A gente, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer, as pessoas vão falar da gente. E você não acabou de falar da liberdade de expressão? As pessoas vão ter a liberdade de expressão de atacar a Liga Nerdola. Ué, não é isso que você tanto tá buscando? Você quer liberdade de expressão pra atacar até capacitismo, tá ligado? E agora você não quer liberdade de expressão pra atacar a Liga Nerdola? E na incitação, nem todo mundo vai ser super ponderado. Tem gente que vai passar do ponto. Tem gente que vai ver esse meu vídeo e vai falar, é bullying, é crime. Esse vídeo é crime. E aí? Já falaram aqui. Você incitou essas pessoas a terem essa opinião. Isso é culpa sua. Isso é responsabilidade sua. E vou falar mais uma vez, na minha opinião, isso é pior do que a zoeira escrotíssima, ofensiva que passou do ponto. Porque se... Ah, pior porque é com você, Wagner. É o que eu tô falando o tempo todo. É o que eu falo de você, Wagner, há sei lá quantos meses. É pior só porque é com você. Porque você é egocêntrico. Você tem o teu cozinho dentro do próprio cérebro. Você é o cara mais egocêntrico que existe e tudo é sobre você. Tá ligado? Aí quando é você, é pior. Quando é com os outros, foda os outros que lidem. Você vive assim, cara. Algo que eu falei for interpretado como bullying, então eu tenho que ir pra cadeia. E talvez agora tenham milhões de pessoas que acham que sim, eu deveria ir pra cadeia. Quando um criador de conteúdo usa esse argumento da incitação do público, isso sempre vai poder ser utilizado imediatamente contra ele, cara. Não tem como não ser. Eu entendo que na sua visão, da sua perspectiva, você tá passando uma mensagem apenas positiva. Porque você não está pesando o revés, né? Da limitação da liberdade de expressão, de incitar a galera a ver coisas idiotas como bullying e interpretar isso como um crime. É complicado, não? Criadores de conteúdo do mundo todo, sem nenhuma responsabilidade, fomentando essa onda de ataques. E boa parte desses ataques vindo de homens barbados, cara. Caras com família, com mulher, com filha. Pelo menos eu não tenho barba. Pra mim é inconcebível Ah, cara, que isso? Que isso? Que isso? imaginar uma coisa dessa. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. É muita babaquice. Não é coisa de homem de verdade. Eu não tenho barba, então eu posso. Isso não é coisa de homem de verdade. Nem mulher. Não tem nem barba, nem mulher, nem a filha, não tem nada, né? Qual é, cara? Vocês são maldosos, cara. Verdade. Homem não faz isso. De novo, pra ficar claro, o jovem faz isso, ainda dá pra passar pano. Se você é jovem e faz, beleza, você só foi mal instruído. Você não tem ideia de quanto isso é negativo. Mas o cara barbado, porra, aí não dá. E eu me coloco no lugar... Bom, eu vou só reforçar que eu também acho que você não devia descer nesse nível e ser escroto nesse ponto, tá? Porque é zoado. Tá? Eu discordo de tratar como crime. Mas acho zoado, acho escroto e acho que... Cara, no mínimo muito desnecessário. Pra quê? Pra quê? Eu não fiz nada disso. Não participei, não... O Wagner, eu vou falar pra real, ele não é de direita, tá? O Wagner é anarquista. Tudo que envolve ter uma lei, o Wagner quer tirar. Vocês já notaram? Tudo que tem uma lei, ele é contra, mano. Ele quer que, tipo assim, não tenha crime, não tenha julgamento de nada. O Wagner, ele é anarquista. Ele acha que ele é de direita. Ele é anarquista, tá ligado? Ele é um maluco. Eu posso até ter achado uma ou outra zoeira engraçada, acho que é feia mesmo e que a escalação foi ruim, mas, sei lá, só que também tem gente que adora humor negro, tem gente que adora esse tipo de piada, adora esse tipo de brincadeira e se diverte pra caramba com isso. Eu não me divirto tanto, então também é problemático se eu quiser impor o meu senso de humor a todo mundo, né? É difícil, porque a galera que gosta de humor negro é criminosa. É possível você gostar de humor negro e praticar humor negro sem ser criminoso? Por essa definição aqui? Você vai estar... Cara, é que, tipo assim, com todo respeito, Wagner, vamos evoluir, cara. Tá ligado? Eu não gosto do argumento de atacar a tua aparência, que você tá preso em 2007, porque eu não tenho nada contra a sua aparência, cara. De verdade. Eu sou emo também, tá ligado? Eu tenho nada contra a sua aparência. Mas você tá preso em 2007 nos seus pensamentos também, tá ligado? Sabe? Tipo assim, porra, vamos evoluir, cara. Esse papo de, não pode mais fazer humor negro. Gente, que ano que nós estamos, tá ligado? Que ano que nós estamos?
Também já fui um defensor desse pensamento, mas eu era um moleque, mano. A gente cresce e vê que o bagulho deixa de ser piada, passa a ser um bagulho de machucar os outros, de ferir os outros, tá ligado? Não tem necessidade, mano. Fazendo piadas horríveis, com temas pesadíssimos e muitas vezes tendo pessoas como alvo da sua piada, da sua zoeira. Só que não é mais zoeira. Sei lá, Porque viu? eu tenho filhos, cara, da idade dela, entende? Da idade dela, 21 anos. Eu fico pensando se fosse com a minha filha. Eu tenho certeza que todos esses caras que estão fazendo isso agiriam diferente se fosse com a filha deles. Eles não vão admitir, óbvio. Mas todo mundo sabe que seria diferente, todo mundo sabe. Ah, o Pedro quer me impedir de achar alguém feio, tá querendo relativizar. Não gostaria que fosse minha filha. Ficaria triste, ficaria chateado. Provavelmente E você ia olhar pra sua filha e falar assim, lida com isso, otária. Não quis ser atriz mundial? Não, né? Porque quando com você é diferente, amigo. pensaria muitas vezes antes de colocar minha filha nesse lugar. Não só de figura pública, mas... Amigo, não é você que decide a profissão de sua filha. Já nem tem filha, Wagner. Já nem tem a filha. Eu não colocaria minha filha num lugar público pra ser... Você tá o quê? 1910? Você vai definir a vida dos seus filhos? Já nem tenha filho, Wagner. Se é com esse pensamento, já guarda essa piroca pra dentro aí. De figura pública num ambiente onde ela... Se te bater uma vontade de ter filho, compra um bebê reborn. Porque você não merece ser pai, não, com esse pensamento aí. Obviamente vai ser zoada, xingada e escrotizada. Acho que o meu papel como pai seria tentar blindar minha filha. O pai tem que proteger mesmo. Mas nenhum pai é capaz de mudar a realidade. O bônus de ter uma filha celebridade é que você ficou milionário. O ônus é que ela pode receber muitas críticas. Caralho, cara. Você tá vendo como ele é egocêntrico? Você tá vendo como ele é egocêntrico? Até quando ele se imaginou tendo uma filha, ele tá se imaginando como ele seria como pai. Não é sobre a filha, é sobre o pai. Tá ligado? Tudo é sobre... Até quando ele se coloca no lugar do pai da pessoa, ele só tá pensando nele. Tá ligado? Minha filha vai me deixar milionário. Mas ela vai ter que lidar com isso. Tá ligado, cara? Cara, que egocentrismo do caralho, Wagner. Caralho, cara, isso faz mal pra caralho, mano. E com 21 anos também, né? O pai pode ficar triste, chateado quanto quiser. Mas aí, se a filha decidiu, vai fazer o quê? Vai acolher, dar suporte e... É isso. É que, assim, tem coisas que não são bonitas. O discurso do Peter é muito mais bonito. É muito mais comovente. É muito mais bravo e heróico. O meu, por vezes, acaba sendo meio niilista. Meio tipo, cara, assim, tem questões do mundo que a gente precisa saber como lidar com elas. Significa que você não pode lutar pra tentar transformar o mundo numa utopia? Não, você não vai conseguir, mas você pode, né? Ah, beleza, tem nada a ver com isso, nada a ver. Vocês podem achar o que vocês quiserem, ok? O problema é que você faz com isso que você acha. Porque se eu tô conversando com alguém na vida real, independente se eu acho essa pessoa feia, eu não vou ficar escrotizando ela na cara dela. Eu vou ter o mínimo de decência, sabe? De respeito pela pessoa. Eu não sou um adolescente babaca, cara. Eu sou um homem, cara. Você já zoou meu jeito de cantar. Você já fez piada com o meu jeito de cantar. Eu acho que eu também. Mas é fofinho, pô. É que, tipo assim, o Wagner, ele é meio que o nosso Pelanza, né? Ele é o nosso Pelanza. O Pelanza libertário, né? Mas... Fiquei triste. Levei pro coração. Sem brincar, Ele leva pro coração? Ah, tadinho. Vou dizer um negócio. A melhor coisa que o Wagner tem é a banda dele. Tá ligado? Tipo assim, não é algo que eu escuto normalmente, mas é a melhor coisa que ele tem. até o ponto onde tem que brincar, entende? A partir daquele ponto que eu percebo que não tem brincadeira, não dá pra brincar, sério. Só que a gente sabe que tem homem que se porta como adolescente nas redes sociais. Tem cara que se aproveita a distância pra ser babaca. O cara que se esconde em perfilzinho fake vai... Você que escolheu ser figura pública, Wagner. Aguenta. lá, ofender a atriz no perfil dela, fazer ameaças. Bota esse cara que tá falando isso nas redes sociais de frente pra atriz Bella Ramsey. Não vai fazer isso, cara. Ele não vai continuar sendo o que ele tá sendo fora. Entende? Ele tá sendo online. Ele não vai fazer isso no pessoal. Tanto... Cara, é de uma hipocrisia fodida a argumentação do Wagner, né? Porque, tipo assim, ele leva as coisas pro coração e fica triste. A pessoa levar pro coração, ela tem que aguentar. É só o coração dele que importa, cara. Tá ligado? Pô, Wagner, você... Tipo assim, se você resolver o teu poder de egocentrismo, teu problema de egocentrismo, acabou tudo, tá ligado? A sua vida vai mudar totalmente, tá ligado? 90% dos seus problemas giram em torno do seu egocentrismo e às vezes do seu egocentrismo metafórico, de você se colocando em posições que você nem tá. Isso aqui é um problema, realmente a internet gera esse distanciamento, as pessoas não veem o ser humano ali atrás, elas acabam sendo ainda mais escrotas, tem toda uma explicação científica, eu acho, né, estudos tentando entender esse fenômeno, tem um nome para esse fenômeno também, e isso aqui tudo é muito importante, muito sério, muito pertinente, tá? Aqui, sei lá, eu estou de acordo. Tanto é que a Bella Ramsey comentou numa entrevista recente pro The Hollywood Reporter que teve que excluir as redes sociais, ficar longe das redes sociais e dos fóruns por causa Que nem a luz estrela. disso.
Porque tava fazendo mal pra ela isso. Sendo que a Bella Ramsey tem autismo. Exatamente, essa atriz foi diagnosticada com TEA tardiamente por neurologia. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ele vai falar assim, não pode fazer bullying com autista mais? Fica vendo. Ela já comentou que faz acompanhamento com um terapeuta ocupacional pra poder realizar as atividades da vida diária dela, porque ela tem certos atrasos, digamos assim, pra fazer atividades cotidianas. Tem problemas muito mais graves em relação a isso. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Você vai querer levar pro seu canal? Se ela tem autismo, ela se declarou como não binária, tá? Sabe quem são as maiores vítimas de contágio social da galera LGBT que induz pra esse caminho utiliza problemas de autoimagem pra Tô com medo do que vai vir. Tô com medo. Entrei numa posição de medo aqui. induzir essas pessoas pra esse mundo de LGBT, assim, tipo, não binário, trans, gênero nuvem, gênero fluido. Quem mais sofre com isso são jovens garotas autistas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Vaguinho. Meu Deus Vaguinho do céu. Kira mandou R$3. Ah, meu Deus. Estou com o nome de todo no Death Note. Sou Deus, sou egocêntrico, sou tudo, sou rei, sou Deus do novo mundo. Pô, papo reto. Papo reto. Papo reto. Ele vai meter uma teoria de maluco dele. Falar que LGBT estão sendo contagiados porque são mulheres autistas. Cara, tipo assim. Cara, você, mulher autista, não chega perto de um gay, hein? Porque você vai virar não binária. Tá ligado? Cara, o que você tá falando, cara? O que você tá falando, Wagner? Pelo amor de Deus, cara. É inacreditável. É inacreditável o teu pensamento, cara. O que a Bella Ramsey é? Pois é, pra mim isso é um problema infinitamente mais grave. Uma jovem garota autista agora acha que é não binária. Por que será que isso entrou na cabeça dela? Porque ela não existe esse negócio de não binário, né? Meu Deus do céu. Ele invalidou. Acabou. Não tem mais não binário. Por quê? Porque o Vaguinho decidiu. Cara, que cara mau caráter do caralho, cara. Não dá, não dá, não dá. Então ela não é. Mas ela acha que é. Por quê? Porque uma militância infinitamente mais satânica fez ela... Que é isso? LGBT é satanismo agora. Meu Deus, ele piora por segundo, né, cara? Ele piora por segundo. acreditar nisso, só pra pontuar. E em teoria são simples pra quem não tem autismo, tem? Então pra Bella Ramsey chegar onde ela chegou, né, pra ela ter se tornado uma boa atriz, ela com certeza se esforçou muito, muito mesmo. Não só pra exercer o papel dela. E por sinal, é bem comum, tá, que artistas passem por períodos em que não conseguem lidar com as redes sociais, ainda mais autista, né, que tem essa questão social complicada. O Tom Holland, né, teve que sair das redes sociais. Tem artista que não... Tem alguns atores... Não sei se não é o Cillian Murphy, que não tem rede social nenhuma. Então, assim, como faz parte da profissão o assédio público, pro bem e pro mal, né? Seja com muitas cantadas e elogios, seja com muitas críticas e ofensas, se a pessoa não tem uma estrutura boa pra suportar esse assédio, o ideal é que ela se afaste, de fato. Meu Deus, cara. Tá vendo? Você que sofre bullying, foge. Se esconde no mato. Essa é a solução. Não é as pessoas parar de fazer bullying. É você... se esconder no mato, todo fudido, largado. Tá ligado? Pô, você é louco, Wagner. Você é louco. Você não para de culpar a vítima um segundo, cara. Então, eu acho que ela tá certa em se afastar das redes sociais. Provavelmente ela não precisa disso, já é uma... Mano, ele só fala maluquice. Você, garota autista, cuidado. Quando sair, usa máscara, senão você vai beijar a boca de uma mulher. Tá ligado? Ele é louco, mano. Ele é louco. Ele inventa umas teorias da cabeça dele. E fala um monte de bobeira, cara. Bilionária, tá bem resolvida com a vida dela. O ideal é que ela não fique se importando com esses babacas fazendo zoeira. Oi. Carol Barbosa mandou R$3. Dá o papo. Ele também acha que é homem e que a opinião dele importa. Coitado do Rei Barango Verso. Rei Barango Verso. Que isso? Ó o bullying, galera. Ó o bullying. Na internet, é isso. Mas também pra conseguir mascarar todas as questões sociais dela, as manias, desenvolver habilidades sociais que são necessárias pra você entrar no mercado competitivo e ainda chegar no topo do mercado. E pra vocês entenderem como isso é complexo, tem muitos casos de crianças autistas e depois de muito trabalho de anos pra finalmente conseguir começar a conversar, verbalizar, quando entram em creche, perdem muito dos ganchos de desenvolvimento que eles tiveram por maus tratos, por falta de tato das cuidadoras. E desses casos, muitas crianças voltam ao estado não verbal, param de falar, param de socializar. Então é óbvio que uma pessoa autista, uma pessoa com deficiência pode regredir, pode ser muito... Cara, vou dizer um negócio. Eu posso me arrepender. Essa opinião pode mudar em 10 minutos, né? Essa opinião pode mudar em pouco tempo. Mas eu tô orgulhoso, no momento, da evolução do Peter Nerd, tá? Que ele já foi um cara muito babaca em algumas opiniões dele e tudo mais. Mas pelo menos numa questão mais social, ele evoluiu muito, tá?
É claro que tem muitos pontos que ele ainda pode pecar alguma coisa ou outra, mas ele evoluiu muito. Pô, isso é bom, tá ligado? As pessoas não têm que ser escroto pra sempre, tá ligado? Afetada, vendo a internet inteira associando ela a retardo, síndrome de Down, outras deficiências, porque ela de fato tem uma deficiência. Legalmente falando, autismo é uma deficiência. E a gente tem aí marmando em rede social atacando ela com isso e ainda se achando... Olha como as coisas são, né? Eu acho que alguém foi cancelado há pouco tempo atrás por falar que autismo era deficiência. Como nesse vídeo o Peter tá bastante alinhado ao discurso. É porque foi trocado o termo, né? Antigamente tratavam diversas coisas como PCD. Não, posso estar errado, tá? Tratava diversas vezes como PCD e agora é PNE, não é? É isso? Antes tratava com pessoas com deficiência, hoje pessoas com necessidades especiais. É isso? Posso estar errado. Foi o Crítico que foi cancelado por isso? Da galera É que o termo correto é transtorno. Entendi. Olha aí. cheirosa, acho que não vai dar problema pra ele. Mas se eles quisessem... Correto. Fora que uma das questões do espectro autista é a hipersensibilidade. Pra você, essa coisa assim. Pra ela, não. Ela realmente precisa de alguém acompanhando ela. Então ela prefere ficar longe das redes sociais porque ela tava até com hiperfoco na aparência da Ellie do jogo. Ela sabia que o tipo físico da Ellie era completamente diferente do dela. E ela tava obcecada com isso, né? Tava treinando pra alcançar os músculos da Ellie, os movimentos. Então ela fez treino intensivo. Por que ela não arrumou a franja? Uma coisa muito... Ah, pronto. É esse o problema, Wagner. É esse o problema. Você não gostou do penteado da Ellie. Você me surpreende, Wagner. Muito mais simples. Tá difícil de acreditar nesse hiperfoco. Não tem nada... Pronto, né? Pronto. Era só cortar a franja. Ah, que isso. Caralho, cara. Ô, Vaguinho. Me ajuda a te ajudar, cara. Nada a ver. A caracterização inteira. Ela treinou porque ela queria os músculos da Ellie. Nossa, que papinho. Jiu-jitsu, fez musculação. Mas ainda assim ela sabia que não tava parecida. E por isso ela já queria excluir as próprias redes sociais. Porque ela tava prevendo o que iria acontecer no Reddit e no Twitter. E ela ainda tem, cara, Porque era óbvio, né, cara? Porque em todas essas relações sempre é óbvio. hipersensibilidade. Então pra ela, É óbvio, só nessa turma nerd, Vaguinho. Ninguém tá ligando pra essas coisas nos outros mundos, tá ligado? Nas outras paradas, tá ligado? Tipo, pô, nessa bolha do videogame, do geek, né? Tá ligado? Tipo assim, mano, custa só assistir, sabe? Pô, são duas obras diferentes. Uma é baseada na história do jogo, é baseada na história do jogo. Mas, cara, o que custa ver a história, tá ligado? Tipo assim, a história tá legal. Por exemplo, se a crítica dele fosse: acho a atriz muito xoxa na hora de brigar com alguém, eu ia concordar. Porque acho que falta sangue no olho da atriz, na atuação. Mas não tem a ver com a estética dela. Tem a ver com a atuação. Quando uma pessoa é um ator, atriz, a gente julga a atuação, né? Porque o trabalho dela é atuar. Eu acho que a atuação da Ellie falta um sangue no olho, tá ligado? Mas se ela tá mais gordinha, tá com a mais bochechuda, tá com a franja errada, foda-se, tá ligado? Um ser humano não vai ser igual o pixel do videogame, tá ligado? Foda-se. aguentar esse tipo de coisa é muito pior do que pra pessoas normais. Agora pensa em pessoas mais velhas, chamando Cara, você vê como as coisas são, né? Tipo, se eu fosse muito escroto. Pra ela é muito pior do que pra pessoas normais. Olha, ainda bem que o vídeo do Peter é justamente pra galera que cancelaria ele por causa desse tipo de fala. uma garota autista de retardada. Entre aspas, retardada. Pensa num cara mais velho chamando uma garota autista de retardada, ficar falando da aparência de uma garota autista. Ou zoando que ela tem síndrome de Down. Mas assim, provavelmente, mais de 90% das pessoas que fizeram essa zoeira não sabiam disso, né? Não tinham essa informação. Então, é tipo você falar, pô, o pessoal fica te zoando de velho e pô, você tem glaucoma. Ficam zoando um cara que tem glaucoma falando que ele é velho. Mas e essas pessoas, elas sabem? Tipo, muita gente sabe que o... Pô, com todo respeito, Wagner, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é velho, tem glaucoma, beleza, mas tem, tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá ligado? Peter tem glaucoma, né? Porque ele já falou em vídeo. Muita gente não sabe. Você coloca esse elemento pra deixar mais dramático. Só que parece que rola uma insinuação aí, né? Estão falando isso porque ela é autista. Não que falar que ela tenha síndrome de Down não seja zoado por si só. É humor negro. Não achei engraçado. Tem gente que acha engraçado pra caramba. Algumas piadas de humor negro eu acho engraçado. Essa pra mim não tem graça, mas uma coisa não necessariamente tá ligada à outra. Então, além de toda essa situação, já existia essa questão a mais aí na vida da Bella Ramsey, que é bem delicada. Quem tem filhos com autismo sabe como é que é. Sabe que não é fácil. Sabe como o amadurecimento deles é bem mais demorado. Retarda mesmo, né? Sabe como é difícil lidar com coisas teoricamente simples do dia a dia. Que dirá com a internet inteira humilhando a sua filha, cara. As pessoas ainda atacam ela, ameaçaram nas redes sociais pessoais dela. Ainda teve gente no Twitter que disse pra mim que bullying não é quando você diz a verdade pra pessoa. Ou você chamar a pessoa retardada de retardada não é bullying, cara. É isso que a gente tá chegando. Então eu até postei isso no Twitter. Eu postei sobre isso. E muita gente não entendeu. Principalmente uma parte da internet que se ofende com tudo que eu falo. Opa! Liga Nerdola Mentionads. Cara. Tipo, É engraçado que
Aqui foi o argumento oposto que ele usou. Pro Peter, chamar uma gorda de gorda não é zoeira, é bullying. E pra essa pessoa, chamar uma gorda de gorda não é bullying, é a verdade. Qual argumento faz mais sentido pra você? Eu falo uma coisa. Claro, ele usou a retardada ali, né? Mas é mais pesado. Pega um termo mais suave pra conseguir não Pega um termo mais suave, aquela gorda. julgar o argumento com base no apelo emocional que vem junto com uma expressão que tem um peso maior. Os caras esperam falar. Ah, o Peter falou, vamos lá, vamos aproveitar. E eu acho que é bom dizer aqui que achar isso errado não deveria jamais ser politizado. Se é algo de direita ou de esquerda, concorda? Porra, você. Não, porque é. Não é uma questão de opinião, não é nem uma questão de escolhas. É uma questão politizada. Liberdade de expressão é uma pauta política ou não é, Peter? Porque a discussão aqui, ao meu ver, é sobre isso. É sobre liberdade de expressão. Wagner, ninguém. Tipo assim, liberdade de expressão é você ter o direito de se expressar, não é você ter o direito de ofender outra pessoa, cara. Tá ligado? A liberdade de expressão é sobre você. Tipo assim, é realmente isso que passa na sua cabeça? Tipo assim, a expressão que você quer é o direito de humilhar outras pessoas? Pô, amigo, vai pra terapia, cara. Com todo respeito. Vai pra terapia. A liberdade de expressão é você dar a sua opinião sobre alguma coisa, sobre alguma parada. Não é sobre você ter o direito de ofender uma outra pessoa, tá ligado? Ou sobre o que é essa discussão? É sobre bullying? As pessoas estão debatendo pra defender que bullying não é errado? Pra mim não faz sentido. Se tem alguém debatendo nessa esfera, é idiota. Então, ok, é pura idiotice. Mas pelo que eu estou vendo, a única discussão que faz sentido aqui é sobre liberdade de expressão. Porque você tá falando que fazer piada chamando uma atriz feia de feia é bullying. E tem gente falando, não, é liberdade de expressão. Pode ser escroto, pode ser zoado, você pode não gostar, você pode achar terrível e você jamais faria isso, mas está dentro do escopo da liberdade de expressão. E isso é uma discussão totalmente política, cara. É pura Você que apoia bullying, você é de direita. Você não apoia bullying de esquerda. ideologia. É uma opinião ideológica. E aqui você está sendo contra a liberdade de expressão. Na verdade, você está colocando uma série de restrições à liberdade de expressão. Restrições essas que, inclusive, não existem no país da Bella Ramsey. É bem colocado aqui, né? Que o que o Wagner quer, né? No caso, tipo assim, uma boa parte da direita e o Wagner quer, não é uma liberdade de expressão, é uma liberdade de desrespeito, né? Liberdade de cometer crimes. Americana, né? O limite da liberdade de expressão nos Estados Unidos é muito maior que o nosso aqui. O que é até pior. Porque no país da Bella Ramsey, então tá tudo liberado. Aqui no Brasil, se você fizer essas brincadeiras, aí você vai ser preso. Porque aqui a gente não tem tanta liberdade de expressão assim. Aqui a gente nem tem direito a esse conceito. Aqui a gente acha que liberdade de expressão é só pra falar coisas fofinhas. E se você falar uma coisa escrota, tem que ser crime, você tem que ir pra cadeia. Você tem que responder criminalmente por isso. E eu também acho que liberdade de expressão não deveria ser uma pauta política, deveria ser um consenso universal. A esquerda já foi a favor da liberdade de expressão. Só que nos últimos anos a esquerda defende censura, né? Isso é Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. óbvio. Você sabe muito bem disso. E a esquerda, por um acaso, defende censura, defende a restrição da liberdade de expressão, falando, eu quero censurar vocês. Eu quero que a liberdade de expressão seja restrita para que você não possa me criticar, para que você não possa manifestar suas ideias. É assim que a esquerda censura, que a esquerda restringe a liberdade de expressão? Não. Como que a esquerda faz isso? Você sabe, Peter. É basicamente a cultura do cancelamento. Como que a esquerda faz isso? Não, porque a gente tem que controlar o discurso de ódio, porque a internet não é terra sem lei, porque liberdade de expressão não é liberdade de agressão, porque existe um limite, né, do que você pode falar, da piada que você pode fazer. É assim que eles controlam, que eles censuram, que eles... Tá vendo, Wagner? Você só quer liberdade de desrespeito, mano. Você não quer liberdade de expressão nenhuma, cara. Liberdade de expressão você tem, você pode expressar teus pensamentos e as suas coisas aí de uma paz. Você não pode desrespeitar os outros, ser escroto com os outros e ferir o limite entre você e o outro, tá ligado? A sua liberdade de expressão não pode passar por cima da liberdade de expressão do próximo, tá ligado? A sua liberdade é sobre você e não sobre o próximo, tá ligado? Tipo assim, você acha que é uma liberdade de expressão você poder chamar uma pessoa do que você quiser. Você poder ser escroto com a pessoa o quanto você quiser. E pra outra pessoa? Aí deixa de valer? Tá ligado? Qual seria a liberdade da outra pessoa? Porque assim, você não sabe fazer a conta da sua liberdade de expressão saindo além de você. Porque, mais uma vez, você é só um egocêntrico de bosta. Tá ligado? Mais uma vez, você é só um cara que só pensa em você. Não entra na sua conta o próximo. Tipo assim, pra você ter todos os limites livres, a outra pessoa tem que aceitar todos tudo que vem contra ela. Tá ligado? E tipo assim, e aí você vira um foda-se, eu posso fazer o que eu quiser, e a outra pessoa tem que aceitar tudo que você quiser. Tá ligado? O negócio vira sobre você, porque você, mais uma vez, não passa de um egocêntrico. Cancelam. Não tem uma semelhança com a posição que você está defendendo aqui?
E isso não é uma pauta política? Você achar que a garota não merece ser ofendida, você acha que é coisa de direita ou de esquerda? Não. Não merece ser ofendida? Sim. Porque, novamente, a pauta é a liberdade de expressão. Quer dizer, quando você usa o termo merece, ela não merece. E quem merece ser ofendido? Uma pessoa muito escrota. E assim, a Bella Ramsey tem umas questões bem escrotas, né? Tirando o fato de ser não Ih, pronto. Agora ele vai achar motivos pra que você pode sim zoar a Bella Ramsey. binário, que já demonstra ali uma certa sinalização, a Bella Ramsey Sinalização. também é apoiadora da Palestina. Ah, meu Deus do céu. Ai, Vaguinho. Ai, Vaguinho. E a gente sabe o que implica isso, né? Isso aqui é extremamente problemático, controverso e ofensivo pra milhões de pessoas. Todo mundo Cara, fizeram um comentário aqui no chat que chega a ser muito pertinente, muito ofensivo, mas muito real. Assistir o Wagner é pior do que assistir uma partida da Kings League. sabe que, em última instância, isso é um apoio velado ao Hamas, é contra o sionismo, relativiza todas as atrocidades que estão sendo feitas contra os judeus de Israel. Meu Deus, cara. Ai, cara. Wagner do céu, cara. E joga toda a culpa do confronto pra Israel, né? Porque eles têm que ser expurgados de lá e deixar a Palestina pros palestinos. É mais ou menos esse discurso. Essa posição da Bella Ramsey é infinitamente pior do que qualquer ofensa ou zoeira com a aparência dela que tenham feito, na minha opinião. Aí, ó. Porque só importa a tua, né? É o que importa, né, Vaguinho? Como eu já falei, você é o cara mais egocêntrico da história. Uma questão de opinião e de perspectiva. E aí você tá falando, sei lá, ninguém merece ser ofendido. Idealmente, talvez ninguém merece, mas isso não é um direito. Ninguém tem o direito de não ser ofendido em hipótese alguma. E é questionável. Algumas centenas de milhares de pessoas podem julgar que sim, existem indivíduos que merecem ser ofendidos. E eu tenho certeza que para muitos judeus, pessoas que defendem esse tipo de pauta merecem ser ofendidos. A gente pode simplificar e ficar só na frasinha de efeito Bill do Twitter mesmo, né? Dar as mãos, cantar Imagine, todo mundo se respeita. Um mundo lindo, maravilhoso, utópico que jamais vai existir. E eu não tô dizendo que você deve ofender ela e xingar ela e chamar de feia ou que tudo Mas vão usar isso pra isso. Você sabe, né, Wagner? Você sabe. isso que tá acontecendo é justificável por causa dessa posição. Eu estou apenas colocando mais camadas na discussão, né? Porque eu acho que ela tá muito vazia até aqui. Se eu for extrapolar e usar o tanto de apelo emocional que o Peter tá usando pra defender os argumentos dele, eu poderia dizer que ele tá defendendo uma menina que defende um massacre de judeus. O Peter tá passando Meu Deus, cara. Para de ser louco, Wagner. pano pra uma menina que defende o sequestro, o estupro, o assassinato de milhares e milhares de judeus de Israel todos os dias numa guerra secular. Só que isso é canalha, é uma falácia, apelo emocional. Ah, mano, você endoidou, Wagner. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Hoje você se superou. De todos, já vi 800 vídeos do Wagner. Hoje ele se superou. Total. 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 Hoje foi o ápice. Tô pegando uma pauta escrota, extrapolando pra caramba e jogando no colo de quem tá defendendo ela indiretamente. E, infelizmente, é mais ou menos o que aconteceu nessa treta aqui. Pegamos uma causa nobre, ser contra o bullying e ser a favor dos judeus. Extrapolamos essa causa nobre ao máximo. Quem tá indo lá ofender a atriz, tá praticando bullying contra ela. Quem tá passando pano pra defensor da Palestina, está sendo a favor do massacre dos judeus. E aí, Meu Deus, cara. Você não tá fazendo isso, não. Você não tá fazendo isso, não, Vaguinho. através desse apelo à emoção, jogamos isso na conta da outra pessoa. É uma forma indireta de você imputar um crime em alguém, de criminalizar a opinião da outra pessoa. Enfim, vamos voltar. Acho que isso é óbvio. Deveria ser um consenso. Eu, quando digo que eu acho errado, eu não tô aqui dizendo a esquerda está errada ou a direita está errada. Isso deveria ser um consenso. O que tá acontecendo? A liberdade de expressão extremamente restrita deveria ser um consenso. Cara, assim, olha só a que ponto chegamos. As piores pessoas desse país, e que você provavelmente concorda que são as piores pessoas desse país, concordam Quem é as piores pessoas desse país? com o que você acabou de falar aqui. O Xandão, o Flávio Ah, o Xandão é a pior pessoa. Dino, o Lula, o Toffoli, o Gilmar Mendes. Cara, todos eles vão aplaudir em pé o que você acabou de falar, velho. Deveria ser um consenso que as pessoas na internet não podem ser livres pra praticar crimes de ódio. É meio que isso, não é? Qual é Mas assim, não deveria ser um consenso que as pessoas não deveriam praticar crime de ódio? Tá ligado? Cara, você tem noção, Vaguinho? Você tem noção que o seu ódio a pessoas de esquerda tá fazendo você defender que as pessoas cometam crime? Tá ligado? Pô, às vezes a gente tem que parar, tá ligado? Cara, eu acho que o que falta... é gente que, tipo assim, não tem um problema em... Tudo bem, eu discordo da outra pessoa, mas eu tenho meu limite. Por exemplo, vou dar um exemplo, Vaguinho, que você gosta muito. Eu concordo em vários pontos, politicamente, com o Thiago Santinelli. Mas acho ele um babaca
quando ele pega uma camiseta satanista pra ir no Vaticano e querer ter 14 anos. Tá ligado? Não é difícil, Wagner. Não é difícil você, tipo assim, concordar num ponto com uma pessoa e achar ela escrota em outra. Você tá chegando ao ponto de, tipo assim, pra poder discordar do Lula e do Xandão, você tá defendendo que as pessoas tenham que ser criminosas. Tá ligado? Tipo assim, porque se eu não for contra isso, eu tô sendo igual o Lula. Tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, cara. É exatamente a diferença. É porque aqui você transformou em ofender uma garotinha na internet. E o problema disso é que é bullying. É um tipo de crime de ódio. São opiniões criminosas. E aí é aquela máxima. Eu não discordo do Peter porque eu quero muito xingar a Bella Ramsey. E eu quero muito ofender ela pra caramba. E eu quero muito ofender todas as pessoas. Não, vocês me conhecem, eu não sou um cara ofensivo. Eu estou discordando porque, pra mim, o princípio da liberdade de expressão é muito mais valioso do que esse discurso, me desculpa, ultramoralista e apelativo. Eu recomendo que você seja uma pessoa educada. Ele é bonzinho, vocês viram? Ele é bonzinho, ele não é ofensivo. Que você Ele é bonzinho, ele é neném, ele é neném. É igual o rostinho dele, rostinho de bumbum de neném. Só que tudo cagado. respeite o próximo. Mas eu não posso querer impor isso. Ah, e eu não tô falando que o Peter não pode ter essa opinião também, né? Porque sim, isso também está contemplado pela liberdade de expressão. Ele tem todo o direito de falar isso e eu tenho todo o direito de discordar. Acontecendo, galera. Tem uma galera que propositalmente tenta se vitimizar. Dizer que estão sendo criminalizados. Os caras estão me criminalizando. É crime, você tá me imputando crime. Onde? Porra, cara. Você não falou que bullying é crime? E você tá falando que o que as pessoas estão fazendo é bullying. Tá, agora eu não entendi. Pode ver, qualquer coisa que você fale, vão dizer que você tá imputando crime neles, cara. É muito vitimismo desses caras. Faz aquele drama porque precisa usar a minha imagem, montar uma narrativa de treta, onde eles só... Eu não queria. Eu juro, pelo que você quiser, que eu não queria. Eu definitivamente não queria estar aqui. Não queria estar tendo essa treta. Não queria estar debatendo liberdade de expressão com você. Não queria, que é um cara que eu gosto, que eu admiro, que eu considero um amigo. Eu espero que mesmo, apesar dessa treta, a gente possa continuar se Meu Deus, cara. respeitando e tendo uma relação de amizade. Eu não sei. Eu até acho que você consegue separar as coisas e lidar de boa. Até aqui, sempre foi possível. Mas acho que talvez essa foi a minha resposta mais dura. Eu tô tentando manter a educação e bater só nos argumentos o tempo inteiro. Eu não sei como é que você tá levando isso, Peter. Eu fico triste, fico preocupado porque eu não queria estar nessa discussão. Mas é aquela coisa, porque eu sei que eu estou no meio do grupo que tá debatendo com você. E por mais que eu não concorde com todos os argumentos das pessoas desse grupo, ainda assim, a pauta da liberdade de expressão é uma que eu defendo aqui no canal há muitos anos. E pra mim, o que eu estou vendo é que ela é a pauta principal dessa discussão, desse debate. Eu entendo que essa é a grande divergência que eu estou tendo com você. Atacados por tudo, sabe? Assim eles acham que conseguem mais razão, acham que conseguem mais view. Qual é, cara? Acham que assim eles montam uma narrativa onde eles estão lutando A última coisa que eu queria era farmar view nessa treta. por algo maior, Ah, é sim, Wagner. uma causa maior. A galera se perdeu completamente, cara. Tão perdidos. Acham que guerra cultural é passar o dia humilhando uma garota autista. Acham que guerra cultural é ficar falando que garota é feia. Um comportamento agressivo e repetitivo de bullying. E pode apostar que depois desse vídeo aqui, vão ter trocentos vídeos me refutando, entende? Com aquele Olha lá. Vai falar dele agora. Agora vai endoidar. mesmo esquema de debochar, de fazer risinho, que pega, galera. Pô, isso é charmoso. Isso é Bom, não é o tipo de vídeo que eu faço. E assim, não tem muito como evitar, porque em um dia teu vídeo pegou 500 mil de visualizações, né? O meu vídeo não vai chegar nem perto disso. Vamos ver. 80 mil. Então, como é que faz? Eu acho que esse discurso que você tá defendendo nesse vídeo, infelizmente, é perigoso e problemático. Não porque eu quero ofender a Bella Ramsey. A causa é lutar pelo direito de chamar a Bella Ramsey de feia. Mas porque o exato mesmo argumento pode ser extrapolado e expandido pra defender as piores coisas que podem acontecer nesse país, que já é extremamente limitado na questão da liberdade de expressão. A gente já tem que ficar com medo de falar uma série de coisas. Então, a gente tem que lutar pra avançar a nossa liberdade de expressão e não pra regredir. Essa, pra mim, é uma pauta extremamente importante. É a pauta da liberdade, pô. Que merda, né? contagiante, né? Você se sente aquela sensação de que o cara venceu num debate, só debochando. Vão dizer, nos vídeos, você não especificou quem tá fazendo isso e eles acham que somos nós. Porra, por que eles acham isso, cara? Se eu não digo quem faz isso especificamente, você mesmo se joga na frente da bala, será que as pessoas acham que é você que faz isso? Aparece alguém pra criticar esse comportamento deplorável, e mesmo que nem estejam criticando esse grupo específico, mesmo que nem sejam eles que estejam fazendo essa coisa deplorável, ainda assim eles vão entrar na frente da bala e dizer que tomaram um tiro, sabe? Daquele show. Aí sentiu, né, Vaguinho? Aí sentiu. Mesmo se eu não falei que é a Liga Nerdola, mesmo se vocês estão falando que vocês não fazem isso, por que vocês vão pegar essa briga pra vocês? E quem que pegou essa briga pra si? A Liga Nerdola. Aí o Peter foi cravado. Tá? E ele agora, tipo assim, pulamos na bala. Ai. Show, fazer 1 milhão de vídeos com a minha cara na thumbnail. Tá, mas tinham nerdolas zoando a aparência da Bella Ramsey? Tinham nerdolas falando que ela era feia? Nesse
Wagner, é o que ele acabou de falar. Ele nem tá necessariamente falando de vocês. Ele só falou que vocês iam pegar isso pra vocês e pular na bala. Vocês pegaram isso pra vocês e pularam na bala. Você não tá basicamente falando que quem tá zoando a aparência da Bella Ramsey tá cometendo bullying e não tá falando que bullying é crime? Esse aqui é o argumento da carapuça servil. Não gosto, sabe? Tipo, eu já refutei um monte de lacrolas que usam exatamente esse argumento. Porque não tem nenhuma especificação sua aqui que remove da equação quem em algum momento decidiu compartilhar um desses memes. Porque fez só uma vez, porque é moleque, talvez se for jovem tá retirado da equação, não é tão problemático. Mas se não for jovem e se compartilhou mais do que um meme, já cabe perfeitamente no que você descreveu. E mesmo que não caiba, facilmente vai ser confundido por isso. E aí você vê A carinha dele de desolado de tomar uma coça é impagável, né? repercussão no Twitter. As pessoas estão... A carinha de xoxo que ele tá é impagável, mano. Assim, eles serviram a carapuça. Mas a galera do outro lado, os lacrolas, os cheirosos, os canceladores, eles estão entendendo que você tá falando de quem? Porque também é esse o ponto, né? É justamente a galera que tá acostumada a perseguir, cancelar, não nerdola especificamente, que a gente pode falar da direita de forma geral, né? Porque a direita é que luta também por essa pauta da liberdade de expressão. Essas pessoas estão acostumadas a perseguir esse lado e todas elas estão entendendo que, pô, né, são essas pessoas, são os escrotos. Você tá concordando nos comentários. E alguns que eu vi, que eu nem quero mostrar pra não dar palco pras pessoas com as quais você concordou. Mas eles estão lá falando, quem diria que esses caras... Eu gosto muito da ofensa, os cheirosos. Obrigado, Wagner. Obrigado por notar que às vezes eu tomo banho. são extremistas. Quem diria que eles são odiosos? Quem diria, né, Peter, que esse público que você alimentou, na verdade, é totalmente radical e um público agressivo e são exatamente iguais os canceladores do outro lado? Por quê? Porque as pessoas estão discordando e fazendo vídeos querendo refutar você. E eu sei, algumas pessoas vão passar do ponto, assim como passam do ponto com a gente o tempo inteiro, como tem pessoas que vão sair do seu vídeo e vão falar que a gente tá cometendo crime sim. Nós somos racistas, machistas, sexistas, nazistas, fascistas, inclusive isso foi dito muitas vezes. E de qual crime exatamente você está sendo acusado? De ser lacrola? Isentão? Tem a galera que fala que você é vendido. Que talvez você consiga encaixar como um crime, não sei, estelionato, alguma coisa assim. Talvez seja o mais próximo de... Tá perdido já, né, Wagner? Já não sabe o que tá falando mais, né? Isso e que eu já me posicionei contra várias vezes. Mas nesse vídeo, você tá defendendo argumentos lacrolas. Eu sei que você tá falando que não é, porque eu tô defendendo uma garotinha, isso não é pauta política, isso deveria ser um consenso, todo mundo deveria se juntar pra defender. Você percebe o peso diferente, Wagner? Você percebe o peso diferente? Tipo assim, a galera me acusa de fascismo, a galera te acusa de vendido, tá ligado? Você percebe que o peso é diferente, Wagner. O peso é diferente, mano. Tá ligado? O que cada um anda fazendo pra chegar numa acusação desse nível, tá ligado? Defender Bella Ramsey. Só que a discussão não é essa. Eu, pelo menos, tô dizendo. Se você vê que tá discutindo só isso, tá. Mas eu não tô. Porque, mais uma vez, pra mim, isso é uma discussão sobre liberdade de expressão. Eu vou tentar deixar o vídeo seguir mais vezes sem ficar respondendo. Até porque eu já tô me repetindo demais. Pra dar aquela farmada, sabe? Olha o que ele quis insinuar da gente. Você tá dizendo, você não especificou, então eles vão achar que é a gente. Por que ele vai achar que é você? E o grande ponto... Oi. Mona Sensata 6745 mandou R$10. QR conteúdo P Cortes e aula. Suavemente comentado o tragicômico contágio social de identidades LGBT boletim. Toblock, Narcês. Que? De porra nenhuma. Galera, não é sobre criminalizar isso, como essa galera diz, né, pra se vitimizar. É só uma observação, como esse comportamento é similar. Mas só pra deixar claro, tá? Eu não consegui, né? É que eu não participei minimamente disso. E não fui assumir nada. Só pra mostrar como esse argumento da carapuça servia totalmente furado. Porque eu não assumi nada. Quando eu apareci pra falar disso lá na Liga, eu fui falar, pô, sério, vocês vão puxar e trazer esse assunto aqui pro canal da Liga, na Nerdolive? Então, eu não participei da treta. Nerdolive, que fofinho. Não comentei a treta, não assumi lado nenhum, não tava fazendo as piadinhas com a aparência da Bella Ramsey, não tava fazendo nada disso. Mas você acha que as pessoas vieram jogar essa merda pra cima de mim lá no Twitter? O que você acha? Ah, mas é porque você tá no meio do grupo que tá fazendo isso. Pô, mas... Você é o chefinho, cara. Você é o chefinho. Quando o chefe de uma empresa, os funcionários, vai lá e caga no chão da empresa vizinha, quem que a pessoa vai chamar? O dono da empresa. Ó, você tem que tomar uma providência. Teus funcionários cagou no chão da minha empresa aqui. Mas então, realmente, sem especificar nome, você pegou uma metralhadora, começou a dar um monte de tiro pra uma direção e alguns acabaram pegando em mim também. Porque eu tava perto ali da galera que tava fazendo isso. Que aparentemente deveria ser o alvo da crítica. E tem mais um perigo ainda aqui, né? Que eu nem entrei nessa camada, que é mais problemática. Porque vivem jogando aqueles acontecimentos problemáticos em escolas no nosso colo. Como se a gente incentivasse minimamente esse tipo de coisa. E já usaram essa palavra pra me atacar, né? Me chamaram de mass shooting e tal, essas coisas. E aqui, um paralelo entre... Cara, ninguém tá falando porra nenhuma disso não, Wagner. Tá ligado? Porra, você tá se vitimizando de tudo que aconteceu na sua vida jogando no cu do Peter, cara. Bullying
e os nerdolas. Nós, que via de regra somos ameaçados. As pessoas ficam falando que deveríamos sofrer bullying, como se isso fosse uma coisa... Cara, como é que pode, né? Os malucos... Ué, você tá falando agora que bullying é liberado, bullying tem que ser liberado, agora não pode falar que você tem que sofrer bullying. Você tem que se definir, cara. Você tem que se definir, se decidir. falam com todas as letras que eles gostariam que a gente sofresse bullying. E agora nós somos os praticantes de bullying. Mas por que você tá se incluindo? Por que eu tô me incluindo? Por quê? Porque tudo é sobre você, Wagner. É isso. O resumo disso aqui é: tudo é sobre você. Salve de palmas, Vaguinho. Salve de palmas. Galera, eu vou assistir só até aqui, até a 1 hora do vídeo, tem mais meia hora, porque eu não posso continuar essa gravação agora, porque eu tenho um compromisso em 10 minutos. Então, se por um acaso vocês quiserem, depois nós assistimos as outras partes, outra meia hora. Mas se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve nesse canal e um beijo, vai pro vídeo e tudo mais.